coragem. Jararacas Podcast. Sim. Número 23. Inacreditável, número 23. Michael Jeffrey Jordan. Para falar exclusivamente de NBA, podcast que fala unicamente de NBA. Esse é o Jararacas Podcast, em mais um episódio. Comigo, o Ricardo Bulgarelli, melhor comentarista de NBA Muito do obrigado. país. O senhor também é a voz da NBA no Brasil já há alguns anos, né? Estávamos falando de doenças aqui. Ah, antes, de doenças. Né? Que é um clima gostoso, é um programa de comédia também. Sim. E eu lembro que, para mim, o maior discurso de um atleta, o mais comovente discurso de um atleta, pode ter outros também, certamente, é de Lou Gehrig, jogador de beisebol, icônico do New York Yankees, que até confirmei aqui, no dia 4 de julho de 1939, se despediu da carreira no Yankee Stadium, completamente abarrotado, e se disse até o homem mais sortudo da face da Terra. Foi um discurso que realmente marcou época, e ele foi vítima da doença chamada é a esclerose lateral amiotrófica, e que ficou conhecida nos Estados Unidos como a doença de Lou Gehrig, em que ele foi perdendo os movimentos do corpo, mantendo a consciência e perdendo os movimentos do corpo. É uma doença terrível que acomete ainda muitas pessoas ao redor do planeta ao longo das décadas, e que a gente começa aqui o programa de comédia falando de doença. É triste. Muito triste. Mas o beisebol que o senhor destacou aí, o beisebol já começou com... Mas é um grande discurso, hein? Quem quiser ver... Tem na internet. Discurso, claro, tem. Apesar de ser de 39, quem quiser ver um grande discurso de um atleta se despedindo e quer emoção, quer lágrimas, quer se comover, o discurso de Lou Gehrig é o maior discurso da história. De despedida, eu confesso que eu não conhecia essa história, o senhor me cantou um grande hoje. Nome da história, um grande jogador que tinha até a regularidade com grande marca, grandes números, e que foi tendo uma queda de puxando desempenho para NBA, que o discurso surpreendeu. do Magic Johnson com HIV também, ele é impactante. Porque Também. naquele momento o HIV estava matando facilmente todo mundo. 91. E aí você não estava vendo somente um grande ícone do esporte e do basquete se aposentando. Você estava podendo se despedir do cara mesmo também. Eu lembro, eu não achei no YouTube, Sim. Infelizmente, porque até é impressionante. Talvez alguém aqui nos comentários, quem sabe a gente tem um primeiro comentário válido da história do Jaracas Podcast, seria esse, né? O episódio do Jornal Nacional de 1991, do dia que o Magic Johnson anunciou que tinha um HIV, foi um episódio de despedida, de praticamente anúncio de morte. Exato. Só faltou uma foice atrás do Chapelin. Só faltou botar ali o Irving Magic Johnson, 1900 e tanto, 1991. Só isso, Só mas era como... Eu tinha o quê? Eu lembro eu tinha 9 anos de idade. Era um anúncio de morte, Exato. basicamente. Naquela época, sim. Num período aí que, como você acabou de falar, era uma doença devastadora, né? Que no Brasil aqui, com muitas mortes de atores. Alguém está querendo espirrar, eu acho, aqui. Sim, pode espirrar, não tem pode problema. Pode espirrar, é um programa também esse que... Esse espirro preso é perigoso. Quem que tá querendo espirrar aí? Solte a voz. Quem que foi? Solta aí, meu irmão. Pode espirrar, fica à vontade. Pode espirrar à vontade. Isso me lembra Boris Kazoy, quando uma vez ele espirrou no ar, pediu desculpas e falou: eu ainda sou um humano, uma coisa assim. Grande Boris Kazoy, grande amigo dos garis. Boris Kazoy, que tem uma história fantástica, né? Com os garis? Não, eu contei pro senhor a história do Boris Kazoy, não contei? Não sei. Você acha que é bom? Não, eu Lembrando trabalhei... que é um podcast cara, de assim, NBA. É lenda de tem que ter uma ligação televisão. com a NBA. Não, lenda de televisão. Antes de contar, vou pedir pra você, ó. Curtir, compartilhar, Jararacas Podcast no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. O senhor vai reaver a sua conta, na verdade não. Que não é minha não, nunca foi minha. Nunca foi sua conta. O cara tem um TikTok e usa o homem... Não é minha não. Eu sei que não, mas o cara usa o seu nome. Você confundiu tudo já. O cara usa o seu nome de maneira indevida, mas Jararacas Podcast está no TikTok e você não vai se enganar ali. Facebook, Instagram e YouTube. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Spotify estão bombando, no Amazon Music, no Amazon também, tudo. Então, no seu agregador favorito. Mas a história do Boris Kazoy... do Boris, porque quinta-feira você comenta o Milwaukee Bucks contra Los Angeles Lakers. LA Lakers sem o papai LeBron. Ei, viril, hein? Vamos fazer a virilinha do papai.
Vamos fazer um momento aqui de silêncio, de alguns segundos, Uma para oração, né? apoiar a recuperação da virilha do Papai Lebrão. Exato. Então, homenagem à virilha do Lebrão. Acho que tá bom, porque eu quero falar do Boris Casoy. Senão Da a gente virilha perde. do Boris Casoy? Não. O Boris Casoy, quando eu começo a trabalhar em televisão aberta, que é por volta de 2002... Aí é o momento que a TV brasileira mudou. Sim. Quando você começou a trabalhar na sem TV aberta. dúvida, sem dúvida. E não no vídeo, hein? Era por trás das câmeras. Por trás Imagina das se câmeras. tivesse no vídeo. Uma lenda que contavam em relação à lenda. TV Record é que a Record, ela, por muitos anos, ela foi a casa dos gigantes do ringue. O senhor chegou a assistir os Gigantes do Ringue? Não, eu sei do que se trata. Que tinha o Michel Quem Serdan. narrava era o Carlos Valadares? Carlos que é de Minas, Valadares. já Aí falecido. tinha o Perninha do lado de Big fora. Mouse. O Perninha era o assistente do Michel, dos maldosos, assim, digamos, os lutadores que tentavam fazer algo diferente. O Perninha sempre trazia um limão pro cara pegar e espremer o limão no olho do adversário. Tinha as caveirinhas. O pessoal que é mais antigo vai lembrar disso. Isso aqui é início dos anos 80. Tem o Belo Português. Eu não cheguei a ver, porque era Final dos anos 70, Então, início dos anos 80. E era E Record São tinha Paulo, né? Record São Paulo. Então não tinha um alcance nacional. E aí tinha o grande nome, era o Fantomas, que era um cara que ele lutava mascarado. E assim, além de ele ser um recordista, praticamente imbatível, o Fantomas, todo mundo queria tirar a máscara do Fantomas para saber quem era o Fantomas de verdade. E o Fantomas, ele mancava de uma perna. E os caras falaram que quem era o Fantomas era Boris Casoy. No começo da TV brasileira, ele fez o Fantomas antes de Era se lenda tornar um criada. excepcional jornalista. É a fake news aí. Cara, eu não sei se é fake news, cara, mas os uma- dois Uma mancavam. bela possibilidade. não Só sei. tem duas pessoas que mancam. Não, Só mas, tem uma pessoa que mas, manca na Record. cara, era algo que se falava nos corredores ali. Você tá querendo ainda colocar um pouco de verdade nessa história. Parabéns. Não, pra mim, É cara... o Boris Casoy, pronto. Pra mim, até que ele me prove o contrário. É o Boris Casoy. Pra mim era. Muito bem, isso aí. Tá aí o eleitor do Datena com mais um grande momento. Aqui, falar em Record... Datena tá voando Daqui no a pouco SBT. tem NBA aqui. Sim, agora, Nós inclusive. já falamos já de NBA. Já. Que tem uns malos. Depois de 40 minutos, não. Com 2 minutos de programa, já falamos de NBA. Já falamos Já de fizemos NBA. aqui a oração. Vigília para a virilha do Papai Lebrão. Vigília Que ele já para falou a virilha. que não é. A notícia boa é essa, né? Ele falou que não é a mesma lesão que ele sofreu em 2018, quando ele ficou chega aos 17 Lakers. jogos. E Fora. ele sofreu no Natal e o Lakers era o quarto, quinto colocado. E aí, depois dos 17 jogos ausentes, o Lakers descambou Aí e nem ele pra playoff foi. descansa, porque devido àquela questão do incêndio florestal na Califórnia, o calendário restante dos Lakers é pesado. Sim. Vai ter um Dos período mais aí de difíceis. 6 jogos em 8 dias, por causa também de reagendamento. Então, o momento de descanso, ele repousa É isso. o restante do mês de março. Em abril, Tô até ele aqui está com- voando. Até é pra bom dar que voe informação mesmo, que final de correta. abril tem Lakers e Memphis, tem Lakers final de março, Lakers e Memphis, tem Lakers e Houston. Aí também em abril tem Lakers e Golden State. Quarto Tem calendário uma mais temporada. difícil daqui até o final. E pesadíssimo com esse... E o Lakers, assim, por Número de exemplo, jogos. ele tem 1-1 contra a Denver. A gente Faltam tá falando 20, dos confrontos né? diretos. O LeBron tem que atuar em pelo menos 7 jogos Pra para ele concorrer a- completar 65 e ser elegível para premiações. Lembrando que nos últimos 20 anos o LeBron é sempre um All-NBA. Então é uma Exato. marca também que ele vai caçar. E aqui o Jaracas é muita informação, Sim, muito. é muito detalhamento. Na Record, a maior, Sim. ontem o Corinthians ganhou do Santos. O Corinthians ganhou do Santos 2-1. Neymar não jogou. Estreia do Garro praticamente ontem, né? Na temporada. Porque assim, o Garro viveu aquele drama, né? Ele atropelou um cara, Lá na Argentina. na Argentina ele matou uma pessoa. E Tá sendo investigada a e situação a gente ainda, né? viu que ele não voltou da mesma maneira como ele terminou o ano. E eu já falei até no final da última temporada que os dois jogos mais importantes do Corinthians no ano passado, que foi a semifinal contra o Racing em Buenos Aires e a volta contra o Flamengo aqui, os dois piores jogos do Garro na temporada foram esses dois. E o Corinthians depende muito do Garro, porque é um cara extremamente inteligente, é um cara que faz a coisa acontecer. A gente tem o Yuri Alberto vivendo um momento especial e nós vamos trazer o Yuri Alberto aqui Vai? como convidado. Mas ele acompanha a NBA? Acompanha a NBA e até Mas eu pelo momento acompanho. dele, é o artilheiro do Brasil. O Yuri Alberto tá voando.
O senhor pode escolher um jogador do Galo. Não, Eu Rony. escolheria Rony. Rony é um bom pro jogo. Coelho, muito bom também. Coelho também. E aí o Galo, semana passada, eu Copa sei, do o Brasil. senhor soltou a voz nos gols do Galo. Profissional, né? Profissional. E o menino Ney? Cara, isso é um absurdo. Absurdo? Absurdo. Absurdo? Absurdo. Eu concordo até. Você vai criticar que a gente tá ajeitando também o menino Ney aqui. Você vai criticar é o menino verdade? Ney? Eu vou criticar então. Vou criticar. Vai criticar ele na Não cara vai dele. chegar ele porque ele não assiste o Jararacas, infelizmente. Por que não? Não Mas sei. o menino Ney, acho que a culpa não é só dele. Eu tô com o Rodolfo do Futeboteco, que eu assisti hoje ao vivo, de manhã, e ele, santista, ele pode falar com propriedade. Óbvio que ele tem culpa de ter ido pro carnaval se ele fosse profissional, mas você se surpreendeu com ele ter ido pro carnaval? Todo ano ele vai? Todo ele vai, até de muleta ele já foi? Vou te Então, falar assim, uma coisa. Quando eu liguei a TV e vi que o Neymar estava no banco, eu nem assisti o jogo. eu pensei assim, o que aconteceu? O Corinthians colocou a Luana Piovani de zagueiro e ele não quer enfrentar? Eu fiquei assim, será? Porque Luana Piovani, olha, Sim. o time quiser anular o Neymar em grande fase, é só contratar Piovani. Eu nunca vi alguém odiar tanto outro alguém. É mesmo? Então eu pensei, Piovani, que tem nome de zagueiro, né? Sim. Zagueiro assim, do sul, né? Grandão. Luana Piovani de Jaboticabal. Meio Sandro Blum. Sim. Né? E o Jaboticabal é o uniforme igual do Corinthians, short preto e camisa branca. Pensei, Piovani tá jogando na zaga do E o Timão. cara falou, não, vou pro banco. Mas depois eu vi que era uma contratura na coxa. Não, assim, se Sabe o cara... que eu também não tenho acompanhado tanto, mas eu acho também que o Neymar, independentemente dessa história do carnaval, eu acho também que ele jogou, para quem vem de contusão, um número de jogos elevado. Eu vi Mas jogos sempre saindo do no Santos. segundo tempo, né? Mas todo jogo ele tava, já tem um desgaste. Não, sim, já tem um Teve desgaste. monte de jogo em sequência que ele fez. Você fala, por que o Santos está colocando em todo jogo? Teve sequência de meio de semana e fim de semana. Sim, sem Falei, pô, não é dúvida, melhor concordo. poupar? Então, não sei. porque Agora, o é claro Santos que vai corria chamar o risco atenção de o não- carnaval. O Santos correu o risco de nem chegar nessa fase final. Eu acho que foi essa a preocupação primeira, Meteu inicial aquele gol olímpico lá. do Neymar contra a Inter de Limeira. Então, assim, jogando... Cara, assim, não me surpreende o Neymar ter feito o que ele fez. Ter ido pro carnaval, se ele estava machucado já ou não. Você tá tudo... Agora sai uma notícia de que o cara se machucou na quinta-feira no treino. Eu não vou acreditar nisso. Agora, o maior culpado, aí eu tô com o Rodolfo, que é santista e fala com propriedade. Cara, é o Santos. Porque o Santos hoje é refém do Neymar. Do pai do Neymar. De tudo que eles estão fazendo. Você acha que o Santos... O Neymar falou assim, gente, na minha folga eu vou pro carnaval, com contratura ou não... O Santos vai falar o quê? Vai peitar o Neymar? Não, não tem como. Claro que não. Claro que não. Então, Claro que cara, não. assim, canetou, o cara foi, puta, tá machucado, não vai jogar, não joga. Agora que foi uma sacanagem que o torcedor do Santos foi, botar o cara de roupa, botar o cara no banco como um assistente de luxo do Caixinha. Cara, isso Não, aí... mas também para colocar dúvida no adversário, né? Vai entrar, não vai entrar? Aí, mas num determinado momento do jogo, quando toma o 2-1 e o cara começa a mexer o time... Você fala assim, o Neymar vem pro jogo, não. o cara, as duas primeiras Com substituições, 65 no não agregado, veio o já era. Neymar, você Aí fala não, assim, já cara, era, já já era. era, já era. Você assim, esse cara tá lá. Criou um suspense até lá. Então assim, Cara, cara, vou te foi mandar, por frustrante. exemplo, na NBA. Aqui é um podcast de NBA. NBA, sempre. O LeBron manda nos Lakers. Manda. O Bronny foi selecionado, foi draftado, porque é filho do LeBron. Sem dúvida. Aliás, grande polêmica nos Estados Unidos. Gigantesco. LeBron confrontou Stephen A. Smith depois do jogo que eu narrei, Lakers e Knicks, né? Que foi um grande jogo, terminou que 3 da Primeira madrugada. derrota dos Knicks em prorrogação, né? Exatamente, né? E naquele momento foi uma vitória, a 8ª, né, naquele momento dos Lakers, né? Consecutiva, depois perdeu para Boston. Stephen Smith foi confrontado pelo LeBron. Não coloque meu filho nessa história, que o Stephen Smith falou que o LeBron estava colocando o Bronny numa situação delicada, difícil. E o LeBron ficou irritado. O Stephen Smith falou que o LeBron tem o contato do Rich Paul, que é agente dele. O Rich Paul tem o contato dele, outras pessoas têm o contato dele, e que o LeBron poderia ter falado isso mais individualmente, discretamente. Sim. Ele até viajaria para encontrar o LeBron, mas o LeBron preferiu esse confronto com as imagens, com as câmeras todas direcionadas para os dois, né? Então foi o lamento do Stephen Smith devido a essa questão. Stephen Smith é um puta babaca, né? Vamos falar a É real. um babaca? Eu acho. Ele é um babaca. Eu acho. Não, realmente... Milionário, né?
Porque ele ganha mais do que Acordos muitos dos sensacionais. jogadores da NBA. Contratos incríveis. Cara, e é absurdo, cara. Absurdo. Mas ele não colocou o LeBron também? O quanto ele confronta o LeBron com essa história de comparar. Toda vez que tem uma comparação com o Michael Jordan, ele não consegue separar uma época da outra. Então ele é confrontado por praticamente todos os caras que Mas participam vamos do programa especificar dele. esse caso aí. O LeBron também é o Cara, pai. não tô falando que ele não tem Colocou culpa. o filho numa situação. Sim. Porque o filho não é um jogador com condições para ter uma regularidade na liga. Sem dúvida. Um jogador da NBA. Sem dúvida. Ele só foi selecionado porque é filho do LeBron. Isso é inegável. É Não inegável. tem como contestar. Inegável. Diante disso. O próximo filho, o Bryce, pode ser que Diante venha disso. por qualidade. Tá ok, mas diante disso, é inevitável esse tipo de comentário, de que o LeBron está colocando o filho numa situação difícil. Foi o que ele falou. O que me leva a pensar que, na verdade, é um conjunto de coisas envolvendo a relação do jornalista com o jogador que teve o Sem ápice, dúvida. o estopim, nesse momento o LeBron ficar irritado e falar na cara dele, diante de todo mundo, ó, não me coloque meu filho nessa história. Colocou outras palavras isso até. foi a cereja do bolo. Aí encheu Sim, o balde. mas o comentário específico Ele é um pode fato. falar, não, sim, é um fato. O LeBron colocou o filho, mas a relação dos dois é ruim Sim, de faz outras tempo. situações. Exatamente. De quase todas as Porque situações. se fosse só esse comentário, sinceramente, o LeBron coloca o Bron numa situação difícil. Não, coloca, mas não dá o direito do cara, com o poder que ele tem hoje numa TV como na ESPN nos Estados Unidos, com o salário que ele ganha, Sumaré USA, do cara falar dessa maneira do seu filho, por exemplo. O cara não tem que meter o filho na jogada. Não, mas ele tá falando Mas ele quis justamente para dar uma... porque é o histórico. Por ter Para histórico, mim, o histórico exato. que acarretou Mas a eu reação acho, dele. Mas eu não duvido de ter sido uma coisa pensada para justamente fazer o cara como todo mundo. Mas você não concorda com ele? O LeBron não coloca o filho numa situação difícil? Não, Pra mim, a relação dos dois que é difícil. O LeBron E aí, isso ele aí foi um coloca... estopim. O LeBron coloca o filho na NBA, o Bronny só está na NBA por ser filho do LeBron. Então, aí... Porém, o cara... Você acha que o Bronny tá numa situação difícil? O Bronny tá dando risada. O Bronny tá ao lado do Luka Doncic. A entrevista que ele deu nas primeiras semanas que o Doncic chegou lá, o Bronny falou assim, colei no cara para saber qual que é o dia a dia de trabalho do cara, que hoje é um dos melhores jogadores do mundo já. E o cara tá vindo jogar pro meu time. Aí o Bronny depende da aproveitando a resposta oportunidade individual do de cara. cada um. Sim. Vai Mas ter o gente Bronny- que vai falar, olha, a vida não é só dinheiro e Mas o Bronny, e você acha que dias o Bronny tá numa agradáveis. situação difícil? Ele tá dando risada, o cara joga nos Lakers, tá Depende, jogando isso com o aí pai. é interno. Então, interno, eu acho que não. Vai ter gente que vai ser... Vai ter vai ser jogador... cobrado sempre. Vai ter jogador que não vai achar legal, que vai achar uma situação difícil Não, entrar no concordo, final do assim, jogo. da maneira como não, entrou. entrar no final do jogo zerado e ser ironizado por todas as arenas do país. Eu vi o jogo na Filadélfia, o Bronny era ironizado o tempo inteiro e saiu zerado. Sim. Vai ter jogador que vai encarar isso como uma situação difícil. Vai ter ser humano que vai encarar isso. Agora vai ter ser humano que não. Não, então, Se eu você acho... acha que o Bronny... Ok. Não, quando ele faz a primeira cesta em Cleveland, o ginásio vem abaixo. Porque o Bronny nasceu lá. Tudo bem. O Bronny é de lá e Aí outra é a história. ligação com o LeBron. Mas você quando acha ele então que fez não é o situação Washington- difícil? Não, Você tá eu ganhando acho que é uma bem, tá com situação o pai difícil. dele, tá vivendo com o Doncic. Cara, eu acho que o Bronny tá Porque eu acho que o aproveitando. Se sonho o cara de quer ser todo jogador de atleta, basquete... o sonho de todo atleta é chegar na NBA e todo mundo fala, não, você tá aqui na NBA Por seu mérito. mérito. Não, sem Não é o dúvida. caso dele. Não, Por isso que pra mim, eu acho que é o uma que ideia mais básica. irrita foi o fato do cara ter sido uma escolha de segunda rodada, e segunda rodada não é um contrato garantido, e o cara assinou um contrato de 4 anos. E aí essa grana que o LeBron assinou por menos, eu tenho certeza que o cara falou, vai sair de um bolso, vai pro outro. E aí, cara, entra o assunto Neymar. A culpa não é do LeBron, o LeBron colocou isso na mesa, ó, eu quero o meu filho aqui. O Lakers podia falar com a Ginny Buss, com o Pelinka, com qualquer um que seja, fala assim, meu irmão, aqui quem manda somos nós, o Lakers é maior que o LeBron, o Santos é maior que o Neymar, nós não vamos permitir isso. Só que os caras foram coniventes. Então, se o LeBron tá na dele, se o filho tá jogando lá, o cara tá feliz da vida. Se o filho for jogar ou for vingar, esse é um outro problema. É porque são Qual demandas filho diferentes, de algum né? jogador que vingou? Demandas diferentes, porque no sim. caso do Santos tem toda uma questão de dependência financeira. Sim, nesse momento sim. Total. Agora, mas o LeBron não é o caso dos Lakers. O LeBron, o cara fala assim, vocês não vão trazer meu filho? Beleza. Alô, 29 times. Quem draftar o Bronny, eu vou junto. Exatamente.
Existia essa possibilidade? Sim, mas são realidades diferentes. O Lakers não estava... Ô, LeBron, se você não ficar aqui, a gente vai ter um problema na folha salarial para pagar esse pessoal não um problema aqui. na folha salarial, mas ia ter um problema de você perder um nome como o LeBron. Tudo bem, mas são problemas diferentes. Não, são sim, mundos sem diferentes. dúvida, sem dúvida. O Santos, concordo. O Santos hoje está dependente do Neymar. Totalmente, financeiramente, que eu acho que é o Financeiramente. pior. O cara que pode ser o dono do time. Exatamente, não é o caso do LA Lakers com relação ao LeBron. Aí é a questão de manter um dos maiores da história e lutar para que ele encerre a carreira na equipe, que isso é muito valorizado por lá, nessa questão, né? É isso. Mas para mim, sinceramente, para mim é isso. Eu acho que a discussão do Stephen A. Smith, de é outros que a jornalistas... relação anterior dele com o LeBron já é turbulenta. Já é desgastante. E aí, cara, você tem um negócio que... Agora, o que ele falou, sinceramente, que colocou uma situação difícil... O LeBron só foi falar porque teve o filho na partida. Você quer falar, fala de mim. Pra mim mas não fala do filho. Pra mim, apesar do, como você falou, da convivência com o Doncic, tá com o pai, pra mim, o fato dele nunca ser encarado como um jogador, pelo menos até o momento, que está na liga por mérito próprio, sim, porque é filho do cara, isso pra mim é uma situação difícil. Não, Por orgulho. Eu tento imaginar alto respeito. Eu, no lugar do cara, obviamente que... Imagina, aonde esse cara pisa, alguém num bar, num restaurante, alguém vem na mesa e fala... Puta, Brony, você não joga nada, você só tá lá no Lakers por causa do seu pai. E esse cara deve estar falando assim, eu vou provar para esses caras que eles estão errados. Então eu vou tentar me desenvolver na ao Liga máximo. de Desenvolvimento ele joga bem. Só que ele precisa 30 pontos. de minutagem, só que ele precisa realmente superar essa barreira. Por isso que eu não era a favor... Bem, e nesse momento, ele jogou um ano com o pai, ou vai jogar até o pai aposentar, é capaz do Bron ir até para uma outra equipe de menor status, de poder tentar jogar. Sim, se eu fosse ele, eu partiria por esse lado. Cara, a gente tem tantos exemplos, é tão difícil você seguir o seu pai. Vamos voltar para o Santos. O Edinho foi ser goleiro. Cara, a pressão do cara de ser filho do Pelé. E o Edinho foi um grande goleiro por muito tempo. Só que, era sempre visto... Se o cara falhava, o filho do Pelé, numa negação, não joga bola. Ou já falava, de 95, não foi bom o suficiente para jogar na linha, foi pro gol. Em 95 ele foi muito bem, que o Santos foi vice-campeão, foi prejudicado no final pelo Márcio Rezende Freitas, né? Que também já prejudicou muito lá em Minas também. Ele gosta do Pacaembu, o Márcio Rezende, né? Ele gosta do Pacaembu, né? Ele é polêmico no Pacaembu. No Pacaembu, onde foi mais do Márcio Rezende? Tem o Corinthians Inter depois... exatamente, 2005. Que o Tinga com o Fábio Costa. O pênalti e que no não gol foi da dado. direita, é sempre no gol do tobogã. Ele gosta do Pacaembu, o Márcio Rezende Freitas. Ele gosta. Conseguimos achar comentarista algo, atualmente lá na Rádio Tatiaia, acho que ainda está lá. Mas lamentável o Neymar e essa situação de ele ter colocado, cara, no jogo mais importante do Santos, possivelmente na temporada, o único título possível de ganhar, o cara se ausentar. Independente se ele se lesionou na quinta, independente se ele se lesionou no jogo contra o Bragantino, como ele foi substituído. Então, assim, lamentável. Lamentável a situação que ele vem aqui, você vai poder falar isso na cara dele. Ele é um dos primeiros convidados junto com falarei Sérgio porque, Malandro assim, e também com Robson tempo, Bailarino. Há muito tempo. E Rita Cadillac. Também confirmada? Também, confirmada também como uma das convidadas. Regininha Poltergeist, eu gostaria, Cadillac, porque eu vi um vídeo recente dela, tá precisando de ajuda. Foi repórter já de carnaval, a Rita Cadillac. Sim. Bom, polêmicas também nos Estados Unidos, ali na questão do LeBron aí com o Stephen A. Smith, né, que é o comentarista da Sumera USA, também envolvendo ex-jogadores comentaristas, né, o Charles Barkley e o Kendrick Perkins, que o Barkley ano que vem vai estar junto com eles. Mas ele falou que não vai assinar, o Inside, Vai sim. Tem já essa informação? Já tem. O Inside NBA vai ser o mesmo grupo, produzido pela TNT, mesmo grupo. Foi, mas ele não assinou. Não, ele vai. Ele vai. Não, porque foi primeiro, isso ele falou primeiro, antes da notícia de que o programa ia seguir. Ele falou que ele ia assinar com outro lugar, mas vai sim. Mas do jeito que ele está criticando a Sumaré USA, não sei não, viu? Não, talvez eles gostem disso, essa polêmica e tudo mais, né? Será que vai ter um crossover? O Kendrick Perkins, ele falou que o Golden State e o Lakers salvaram a temporada da NBA. Enquanto o Barkley falou, olha, esse homem é tolo, né? Chama de burro, idiota, tolo, bem educado sempre. Charles Barkley falou que não. Que, na verdade, você tem que destacar é o Cleveland Cavaliers, que ontem, no domingo, para quem está vendo a primeira exibição aqui do Jaracas Podcast, chegou a 14 vitórias seguidas na temporada. Tem que destacar o Oklahoma City Thunder. Esses são os grandes times. Então,
Eu entendo, Ricardo Bugarelli, gostaria da sua opinião aqui no Jaracas, que é um programa Sim. de credibilidade, jornalismo puro, Sim. e falando unicamente de NBA, eu entendo essa comoção de quem acompanha a NBA e o sonho de um Lakers e Celtics nas finais. Que é claro que é possível que ocorra Sem dúvida. pela trajetória dos dois times na temporada. Mas ao mesmo tempo que esse sonho é plausível e compreensível, ao mesmo tempo não se pode ignorar que Falta de respeito, né? enquadra quem tem que ser citado com muita veemência são equipes de mercados menores, mas que estão em quadra jogando muito bem. Exatamente. É o caso do Oklahoma, do Shea, com mais uma grande partida contra Denver, né, ontem, no domingo, vai jogar hoje também, na segunda-feira. O Cleveland voando, né, o quê? 14 jogos na temporada que os 5 titulares do Cleveland, no mesmo jogo, anotam pelo menos 10 pontos. A equipe de um coletivo incrível. Enquanto o Oklahoma tem um Shea e tem um trabalho defensivo inacreditável. Tem uns números Então, mesmo tem que falar de do Lakers e Cleveland. Celtics, Sim, tem que falar lógico. Concordo. muito desse time. Muito, Senão fica uma coisa muito. meio assim... Só fala dos times grandes. É. Parece um noticiário de jornalismo aqui esportivo no Brasil. Os caras só falam dos times do lugar, né? E você não dá a abertura para outros times. Então, assim, fica assim, vamos falar dos 4 grandes aqui em São Paulo. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. E você ignora o restante. Você ignora alguém que possa surpreender, como a gente já tem, por exemplo, o Mirassol. O Mirassol está na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Vai disputar a Série A. O Será Mirassol, Cruzeiro. no ano que eu me separei, 2016... Separou. Eu acho que em 2016 mesmo. 2016 eu fui a Batatais assistir um jogo na 2. O Mirassol tem alguma relação com a sua separação? Não, Batatais e Mirassol. O Mirassol estava em 2016, há menos de 10 anos atrás, jogando uma série A2 para subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. E menos de 10 anos o time hoje vai jogar um Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Coisa que não tem a Ponte Preta, que é um time centenário, Nunca ganhou um título. que é um dos times mais antigos do Brasil. Você não tem um Guarani, que já foi campeão brasileiro. Os times do interior de São Paulo. Estou citando só os times do interior de São Paulo. Então, assim... Não, mas cara, claro que Lakers, é claro que... É lógico que Lakers, Boston... Warriors vai dar notícia, vai repercutir. E eu vou te que falar mais muito. viraliza. Tá caindo no colo do Golden State, hein? Esse é pra corte, hein? A temporada no Oeste tá caindo no colo do Golden State. Aaron Gordon lesionado, LeBron lesionado, o Dallas acabou com tantos jogadores machucados. O Houston não é pra esse ano. Mas você fala que tá caindo no colo, você tá desrespeitando o Oklahoma. Não, porque o Oklahoma, ele só vai realmente... Se ele, com essa campanha, com um cara que é candidato a MVP, pra muita gente é o favorito a MVP... O time ainda não é colocado em evidência por parte da imprensa americana, porque todo mundo tem uma desconfiança de que esse Oklahoma em pós-temporada, se ele cruza com o Golden State, e por exemplo, contra o Golden State Lakers, esse né? ano, e próprio Lakers, mas contra o Golden State esse ano, eles perderam mais do que ganharam. Eles têm uma eles têm 3-1 Golden State. Sim. 3-1 Golden State. E o Golden State sem o Butler. E o Golden State com o Butler podendo marcar o Shea, com o Stephen Curry do jeito que ele tá jogando. No momento, o Golden State é o 6º colocado. Sim, mas, cara, numa semifinal de conferência, ou seja, possa pegar numa final de se conferência. encontrariam só em final de conferência no momento. Sim, mas eu acho que o Golden State vai subir. O Golden State, o calendário... O Houston tá em queda? O Houston tá em queda. O Houston tem... Pelo menos 2 semanas fora, o Amen Thompson, que é um jogador fundamental que é do um Houston. baita defensor e é o cara que tá jogando no lugar do Fred VanVleet, que tá machucado já há bastante tempo. Até levantei aqui, o VanVleet tá fora desde 3 de fevereiro. O VanVleet jogou 48 jogos apenas, né? E o Amen Thompson, ele tem um número absurdo, porque dos jogos que ele joga, o comprometimento defensivo então, dele depois desse período de carnaval, maravilhoso. para você, o time que mais te impactou Golden State Warriors. para você chegar a falar isso aqui no Jaracas é o Golden State. E eu acho que tem óbvio quem? que o Oklahoma... Quem tem? Gui Trabalhador. Gui trabalhou, tá voando, Gui. Mandei mensagem para que ele semana mandaram, passada. Guerreiro. Mandei mensagem para ele semana passada, ele gostou do apelido. E Ele o destacou Gui Trabalhador. Mota Balboa, que é um grande fã lá dessas missões do Prime, ele falou assim, fala pro Rômulo chamar ele de Guerreiro. Porque é um cara guerreiro, é um cara que deixa tudo em quadra. Ele gosta de um trocadilho. Ele né? gosta de um trocadilho. Não, mas Gui Trabalhador é melhor. Gui Trabalhador é porque melhor, o cara... um pouco melhor. A cesta que ele fez no final de semana, um rebote ofensivo, um 15 tapa. pontos, a e entrega. saiu pra massa, gritando. Pô, tá sendo comparado ao Anderson Varejão nesse aspecto de energia. Ele tá ajudando também com a cabeleira E dele. a cabeleira, the New Wild Thing, né? É o Gui, cara, momento legal do Gui. Trabalhador, E uma outra coisa que me passaram aqui, mas eu não lembro o nome do fã, mas eu vou lembrar nas transmissões do Prime de quinta-feira. Douglas Bazuca.
cara falou que você tinha que fazer Luka Doncic e LeBron James, a dupla Burger King. Não Porque posso eu fazer gosto de isso. hambúrguer e Não o posso King é o fazer King isso, deles. evidentemente, É porque isso patrocinador. configura merchandising. Exatamente. Né? Eu não Mas, vou ser trouxa mas a ideia é nesse muito nível. boa. A ideia é boa. Não, isso aí não é dele. Isso já meio que um monte de gente está falando isso. É aí. mesmo? Mas é merchandising, aí eu não posso fazer isso. Exatamente. A não ser que... Alô, BK... Não, mas patrocine envolver isso aqui na o- narração eu acho meio bizarro. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas assim, o Golden State eu acho que é o momento. Porque assim, com tantos jogadores se machucando, o Memphis que está acima, o Jaren Jackson Jr. está fora, vai ser reavaliado daqui uma semana. Né? Então assim, um time que alterna Resumindo, você bons está e maus acreditando no momentos. Golden State agora como grande favorito. Cara, é um favorito, mas eu tô acreditando nesse Golden State. O momento do Golden... O Golden State é o único time nesse momento que está escapando de jogadores lesionados. E tem o provável retorno do Kuminga a qualquer momento. E aí eu acho que é mais um cara de rotação. Eu acho que o Golden State, Inclusive, nessa o Steve reta final, Kerr ele pode foi crescer. perguntado sobre isso. Ele falou, mas a gente não pode tirar a minutagem do Gui Santos. Ou seja, eu espero que aconteça isso, que o Kuminga volte, mas ele volte principalmente com funções de ataque. Sim. E que esse trabalho que o Gui Santos está fazendo, e que em outros momentos seria um trabalho também acumulado do Kuminga, seja preservado para o Gui Santos. Acho que é um dos grandes recados que o Steve Kerr deu em entrevista, foi justamente importante. isso. pro E Gui eles vão Santos se continuar com essa completar, né? vantagem. Porque o Gui, ele é mais... Sério, o jogo de 15 pontos do Gui é maravilhoso. É óbvio que a gente já falou isso. Sim, mas o que chama atenção é outra coisa. Atrás da gente aqui tá a camisa do maior sul-americano da história e, para mim, o maior estrangeiro que eu vi da NBA. Mas aqui agora os estrangeiros estão tomando conta, a gente já viu. O Giannis acho que já passou o Ginóbili, o Jokic já passou o Ginóbili na história. Mas se trata de um excepcional jogador e a gente é carente de um jogador nesse nível do Ginóbili como a Argentina teve na NBA. O Gui, eu não estou esperando isso dele. Eu estou esperando essa regularidade, essa entrega, esse comprometimento defensivo. Muita gente fala, o Gui tinha que ir para o Charlotte jogar 30 minutos. Não, tá doido. Cara, claro que não. Ele está num time certo, ele está galgando cada vez mais o seu espaço, a função que O lhe é dada. respeito que ele tem É maravilhoso. do Stephen Curry, Cara, é perceptível isso. Cara, o Draymond Green, quando ele veio, depois que ele saiu gritando, o Draymond Green veio e já deu um tapão no Gui Tá no Santos. lugar ideal, Gui Tá Santos. no lugar ideal. Pelo amor de Deus, tira ele de Pelo lá, amor não. de Deus, Gui Santos, não saia daí, não caia em tentação de falar, não, eu sou melhor do que metade dos caras aqui, porque Não. tem os pernas de pau em outros times. Falar em Charlotte Hornets, tem uma notícia que bombou nessa segunda-feira. O Cooper Flag já tinha anunciado, já há alguns dias, que ele pensa em retornar para Duke em uma segunda temporada. Por quê? Que é o Porque potencial número 1 do draft. o potencial número 1 do draft, é o primeiro branco americano desde 1977, desde o Kent Benson, que não existe um branco norte-americano 1 do draft. Teve em 74 o Bill Walton, o Benson que foi draft do Milwaukee Bucks em 77, e o Cooper Flag é o número 1, provável número 1 do draft. Ele está levantando a hipótese porque tem Charlotte, Washington, Brooklyn, Utah, New Orleans Pelicans, ali no top 5 dos favoritos a ser o número 1 do draft. Sim. O cara tá cogitando ficar mais um ano em Duke porque ele não quer jogar nessas equipes. Cara, Mas onde que ele quer jogar? Cooper Flag, você é um baita cagão, meu irmão. Porque Vamos ter que traduzir é inadmissível o cara se negar a jogar por um time. Você não é bom? Você não é um cara geracional? Você não é um cara que pode fazer a diferença? Você quer entrar num time consolidado? Você quer ir para um time com uma coisa montada para você ser inserido e o título vir de uma maneira mais rápida? Você não quer desafio? O recado você é não pra é ele. bom? É lógico. Olha Isso é um pra absurdo. Chama de novo o que você falou pra ele Isso agora é um aí. absurdo. Fala o que ele Sabe é. por que Olha é um pra cagão? câmera. Ele é um cagão. Sabe por que o Cooper Flag é um Cagão? Cagão. Sabe por quê? Porque ele não quer desafio. O cara quer coisa fácil. Essa geração atual de jogadores... É frouxa! o cara quer coisa fácil. Isso é um absurdo. E tem um detalhe. O cara, além, eu tô falando só da grana não e é a do primeira impacto, vez, o cara é o não. número 1 do draft, cara. O cara é o mais requisitado dos últimos anos. Tirando o Embanyama, que é um cara estrangeiro, nós estamos falando de um branco americano dominante. Com o potencial que ele tem, o cara se negar porque o Charlotte é fraco, porque o Washington é fraco, o cara quer jogar onde? No Oklahoma, que tá para ser campeão da NBA? Num time mais montado? O cara é baixo, Um pouquinho curto. melhor que o Washington. Acho que Não, ele- cara, é inadmissível. Sabe por quê? Porque vamos imaginar que ele volte para Duke. E aí ele rompe um ligamento cruzado Ah, que anterior. isso? Não. Não, o cara, a carreira do cara vai pro desgraça. espaço. Não, Calma, acontece. calma. Acontece. Aqui. O Já- cara vai correr calma. risco. Você tá muito Não, não tô. É um excitado. absurdo o cara Calma, se negar a calma. jogar na NBA.
A gente acabou de falar, o cara tá na NBA porque é Aqui. filho do LeBron. Todo mundo Tá. sonha em jogar na NBA. A gente tá vendo o Gui Santos brigando pelo espaço. O cara é um do draft, ele vai se negar a jogar no Charlotte. Isso é uma vergonha. O cara achar que jogar em Duke é mais importante que jogar num time da NBA, isso é O vergonhoso. seu microfone tá com problema. Não, vergonhoso. Tá com Microfone. problema o microfone? Não, tá não. Só pra você Ah, acalmar então, tudo um pouco. bem. Mas o cara é um puta cagão, desculpa. Desculpa me Desculpa o quê? exaltar. Com Não, todo desculpa me respeito. exaltar. Fala assim, com todo Com respeito. todo respeito, Aí você é xinga. um baita cagão, cara. Se o cara fizer isso, cara, é que é Não óbvio precisa que as minha equipes... tese. É óbvio que as equipes não vão se negar a Você draftar sabe o que- Cooper Flag no você outro sabe- ano. Mas é um absurdo, Você sabe cara. que não é a primeira vez que isso acontece. O quê? Por exemplo, Steve Francis Sim, mas se negou, mas ele foi draftado. foi draftado. Ele foi draftado, é e se negou a diferente. jogar em Vancouver. Sim, mas o cara foi draftado. Não, o que amplia o drama do time que escolheu, Exatamente, talvez, né? foi feito de trouxa o time. E exigiu a troca e Sim, foi pra Houston. sem dúvida. Ele se negou Não, o Doug a jogar Christie. em O Vancouver. Doug Christie foi Então, em draftado pro Seattle. Depois acertou com E o foi Lakers. em essa fevereiro, coisa na deadline, foi pro do Lakers. jogador, né? Não, mas o cara foi draftado. Agora o cara se negar, porque ó, o do draft ganhou o San Antonio Spurs, aí eu vou. Mas você já tem o viu? Ipanema, Pera, tem não. o Chris Paul, tem o De'Aaron Fox, aí eu vou. Mas aqui, cara, calma, o cara quer pera aí. moleza, meu irmão. Não, mas peraí. Senta na... Pô, na geleia. gelatina. Aqui, Porra, você é louco, ele meu irmão. não tá escolhendo o time, não, né? Quem? Ele tá escolhendo o time pra não jogar, não pra jogar. E não, evidentemente, até Cara, que não mas isso é um permitido. absurdo. Mas olha aqui, Mas isso é um absurdo. você tem visto jogos do Washington Wizards? Tenho, lógico que é Que calamitoso. franquia que Cara, tá na amaldiçoada. sarjeta, Tá né? na sarjeta. Ele não Mas tem eu o vou fazer direito de o quê? falar, pô, não quero tem. jogar no Washington. Não tem. Ah, eu acho cara, que não é sim. bom? O cara vai ser a cara do Ah. Washington Wizards. E se o Washington Mas ele não Wizards quer. voltar a ser grande, como já foi, Mas ele não quer cara, vai ser nas ele não costas quer ser dele. na sarjeta. Eu acho que Não, tem. não, Se ele não, quer- não, não, e se ele não, gosta acho- da escola, ele gosta de estudar? Ah, sim, gosta pra caramba. Quer ficar mais um Sim, ano lá sim, em Duke? Ele gosta, ele Cara, tem os nem amigos você não vai me dele. convencer, cara. Isso aí você Ele não vai me vai convencer. pra- Você vai passar 85 horas aqui, você não vai me convencer. Ele vai na o cara lanchonete. voltar pra universidade Isso, é... o clima de Isso é absurdo. Duke é igual o clima pode ser, de maravilhoso. malhação. Pode ser. Temporada Pode ser, deve estar 98. pegando metade Se da não tem universidade, um mas não cabeção, justifica. Não justifica. Tem um cara que é o cabeção, que é super gente boa Não lá em justifica. Duke, que ele adora. Não justifica. Tem o Mocotó, que ele adora. Ele gosta de ir na lanchonete Gigabyte, Não lá em ju- não Duke. justifica, não Ele gosta de justifica. tomar um suco de açaí que só Não tem lá justifica. em Duke. Não Ele justifica. quer ficar mais um ano lá. Não justifica. Ele fala, pô, aí, deixar isso aqui, os meus amigos, meus parças, e jogar no Washington Wizards. Cara. Olha, eu acho que ele tem razão. Desculpa, você tá um pouco alterado. Não tô alterado. Mas eu acho aqui, absurdo. eu O cara acho deixar que- de ser profissional. Não. A oportunidade. É o direito Aí o dele. cara rompe o ligamento É o direito cruzado de ano que viver. vem. O cara tá jogando Você- mais uma temporada, isso acontece, é lesão. Não, lesão. mas ele quer ter alguns As times lesões que ele não acontecem. Não, não tem É o essa. direito dele não querer. Tem alguns times que ele não O quer. cara vai ser draftado. Ele escolher, Não, eu não. só quero isso aqui. Não, é outra história. Não, mas Agora, aqui, times mas que ele assim, não quer... A minha pegada é o cara não ser draftado. É o cara voltar para o universitário. Se ele coloca o nome no draft, Washington Wizards número 1, select Cooper Flag from Duke, Tristeza, caiu a ele lágrima. chega lá e fala assim, rapaziada, é o seguinte, me troca porque eu não quero jogar. É uma outra situação. Mas ele está sendo draftado. O cara com medo de quem vai ser o número 1 do draft, para optar pelo universitário, o cara tá pensando muito pequeno. O cara não confia no próprio taco. pensando O cara no não acha estudo. que ele é bom o suficiente. Não. Não tá pensando. Você tá aqui, você tem Você que sabe valorizar disso. o Não tá estudo. pensando. Você não vai me convencer O isso aí. cara quer seguir na Você universidade. não vai me convencer. Você não vai me convencer. Fonte Você de me convenceu sabedoria, do Michael de Jordan no último conhecimento. programa. Esse aqui você não vai me Qual que você convencer. convenceu? Eu convenci? Não, convenceu? Você não convenceu? A gente Não chegamos sei, no você não denominador falou. comum. Ah, não, você ficou meio Chegamos no denominador Ah, é? Não comum. sei, então foi em Chegamos. silêncio que você Carnaval, concordou. Carnaval, chegamos. Muito bem, é delírio do compositor. Chegamos. Agora, isso aqui é um absurdo. O cara ter falado uma coisa dessa é absurda. Voltando no Golden State, Cada assim, episódio a gente ofende o alguém, Memphis, né? o Houston, assim, mas tem que fazer. Mas eu acho isso melhor aí é ofender absurdo. o pessoal que tá no exterior. Alguém que vai concordar com o senhor, o cara tá meio É maluco. melhor ofender o pessoal que está no exterior. Exato. No Brasil, Houston e processo. Memphis, por exemplo. 23 episódios, nenhum processo. Nenhum, por enquanto. É porque não chegaram os programas ao vivo, que em breve teremos ao vivo. Aliás, eu sou contra. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Não, eu sou contra. Eu sou a favor. Eu acho que o programa ao vivo... Vai ser legal. Não. Vai ser legal, a gente vai poder interagir com os fãs do Jararacas Podcast. Interagir também, No no YouTube. gravado também. Não, sim, Responde os comentários. O pessoal vai ter visitas aqui, você vai poder vir aqui acompanhar ao vivo. Mas eu acho que a pessoa deveria se inscrever mais no canal. Ah, sem dúvida. E obviamente que o cara só vai ser convidado para assistir aqui em loco se ele for um cara assíduo, se o cara participar de todas as postagens em Instagram, YouTube, com colocações pertinentes.
com respeito. Fazer o depósito de R$200 mil. Exatamente, com superchats valiosíssimos. Acho que vale também. É importante até para o nosso Grupo Farol manter toda a nossa estrutura e a gente vem. Sabe quem você não acredita e ontem no domingo renasceu? Ele. Kawhi. Kawhi, The Claw. Cara, Sexta da vitória. Você estava acompanhando? Fiquei de pé no meu quarto, na madrugada, vendo a última bola. Vandalismo não gritei porque eu tenho medo de multas, né? Agora, aí pega o bolso. Já foi, né? O suficiente já foi pago, né? Exatamente. Sexta da vitória. Cara, maravilhoso. Maravilhoso, assim. E eu fiquei esperando até a coletiva, a entrevista de quadra, né? Porque seria, obviamente, com ele. E ele falando, cara, e se você olhar a imagem, os 5 estão fechados em cima dele. Ele consegue procurar um espaço da onde ele gosta de arremessar. Sim. E ele não estava bem no jogo. O James Harden, bem o Harden, excepcional. Flertando com o triple-double. Zubac também, num duelo legal com o Valanciunas. E o Kawhi foi incrível, porque ele conseguiu... Incrível, você ainda acha os Clippers um time de primeira rodada só de playoff, né? Não inspira confiança. E o Norman Powell, o Norman Powell jogou uma das últimas 9 partidas. Hamstring. E aí, cara, a posterior da coxa é bem complicado. Tudo que é lesão muscular atrapalha. Norman Powell tá no carnaval também ou não? Não sei. Não sei. Qual a sua ordem de Mas não tava só o Ney, hein? Tava Soteldo, tinha um grupo. O menino Ney, o menino de 33 Soteldo anos, é o Criança Esperança também. Então, mas o Soteldo e os outros jogadores do Santos também estavam com o menino Ney lá. Não é só o menino Ney o culpado, tá? Mas o Soteldo tava na matinê. Sim. Mas ele era o grupo de acesso, ele tava assistindo. Né? E teve dificuldade. União da Ilha do Governador 10! Era quem foi a Beija-Flor? Beija-Flor campeão. E era despedido do Neguinho da Beija-Flor. Foi o último carnaval do Neguinho, aposentou. Ele tá com 75 anos de idade. É mesmo? Por aí, imaginei, né? Não vi ontem isso, né? Porque eu acompanho, não sou biógrafo do beijinho da... do Neguinho da Beija-Flor? Beijinho da Nega Flor? Beijinho da Nega Flor. muito recurso. Aqui, Power Ranking do Oeste, então. Power Ranking do Oeste. Oklahoma em primeiro. Oklahoma em primeiro. Número 2. Número 2, eu ponho nesse momento Golden State Warriors. À frente do Denver. À frente do Denver. O Denver Gordon machucou e o Jokic machucou a mão também ontem. No primeiro quarto, no domingo. Voltou, mas não voltou tão bem. Mas olha, vai desculpar, mas... Ontem o Jokic chutou 10 bolas de 3, é inadmissível o Denver, o Jokic tinha uma dependência gigantesca que está acontecendo porque o Denver não cuidou da profundidade do seu elenco desde que foi campeão. Exato. Primeiro, Antes falta de grana, natural, né? O Jokic. Não teve grana para segurar o Bruce Brown, né? Não teve. E aí, nisso o time perdeu. Aí perde o Caldwell Pope agora pro Orlando. O Jokic fora de quadro, o sonho do Michael Malone é o Jokic jogar 48 minutos, todos os jogos. Todos os jogos. Teve uma temporada até que o Will Chamberlain jogou mais do que isso, né? De média. Porque ele jogou todos os jogos e os jogos com prorrogação. Então outra era também. Uma outra era, Mas na sexta passada ele teve o histórico 30-20-20, não? O Jokic, primeira vez que um jogador teve uma estatística desse padrão na história do jogo, incrível. Absurdo. Em 44 minutos, um jogo tem prorrogação, mas isso não diminui o tamanho. Sim, e ele fez um triple-double em cada metade. Cada tempo. Ele teve um triple-double e depois ele teve ele teve 2 triple-doubles no mesmo jogo. Isso é inacreditável. Ele é espetacular, só que a dependência que o Denver tem em relação a ele compromete ambições quando chegar na disputa do topo. Concordo. Dependência do Nikola Jokic, isso é terrível para Denver e o Denver não teve capacidade. Até porque a gente também não sabe qual que vai ser o Jokic que vai chegar na pós-temporada. Esgotado. Com desgaste total. E assim, a gente viu isso no jogo 7 contra a Minnesota ano passado, na semifinal, quando eles perderam um jogo que estavam ganhando fácil. E aí ele tenta ser o herói, como ele tentou ontem, nesse duelo que era importantíssimo, Oklahoma e Denver, e hoje tem no Amazon Prime Video, ao vivo. Hoje, segunda-feira. Hoje, segunda-feira, você e Alan Ambrosio na transmissão, na dupla do Prime. Cara, o Jokic, ele tentou entrar nesse modo Aaron Gordon machucado, ele falou assim, vou tentar entrar nesse modo Salvador. Não vai. Chutando 2 de 10 do perímetro. Perde a naturalidade da doutrinação dele. Muito bem, então, Golden State, Denver número 2. Lakers em terceiro, né? Lakers terceiro. A gente precisa... Assim, eu tenho números interessantes aqui, até porque o Lakers fica essa dúvida, independentemente do momento da campanha atual. Exato. Então, Oklahoma, o Golden State, nesse momento, eu acho o Golden State bem perigoso. Em terceiro, Lakers. O Denver em quarto, então? O Denver em quarto. Eu não estou falando que o Golden State vai ser o segundo. A diferença é gigantesca até lá. Estou falando de forças de força no momento. O Lakers tem uma informação importante. O LeBron deverá ficar pelo menos 2 semanas fora. Virilha. Com o Luka Doncic em quadra e o LeBron James fora dela,
os Lakers vencem os adversários por 21,6 pontos por 100 posses, segundo o Clean the Glass. Ou seja, o time conseguiu se comportar bem ofensivamente com o Doncic sem o LeBron. O problema está na defesa, porque o Doncic, ele é maravilhoso, ele é o tesouro de Rômulo Mendonça, ele é um cara acima da média, a gente para ver o Luka Doncic jogar. Porém, ele é muito exposto defensivamente. Sim. Ele é muito agredido na defesa. E defensivamente, você pode desgastá-lo e aí isso pode desandar. A gente tem Hashimura fora ainda, podendo retornar nessa viagem. Uma notícia importante para os Lakers é que o LeBron segue com a equipe. O LeBron anunciou que vai, né? Você tem Milwaukee, você tem muitos jogos aí na conferência no lado leste. Depois volta o jogo contra o San Antonio semana que vem no oeste. E aí depois tem Chicago, Houston em casa, tem vários jogos. Chicago, Houston e esse Milwaukee, tanto em Los Angeles como em Milwaukee, jogos do Amazon Prime Video. Memphis depois, mas Memphis é dia 29. E aí você tem essa dificuldade que eu vejo no aspecto defensivo. Você tem ali o time melhorando a cada 100 posses com o Jackson Hayes fora, porque daí é um small ball, e aí você tem a presença do Finney Smith, que é um excepcional defensor. Então, a dúvida que paira nesse novo Los Angeles Lakers, com Doncic e LeBron, que eu, num primeiro momento, quando chegou o Doncic, eu falei, para esse ano não vai ser, para o ano que vem pode ser que aconteça, e a gente começou a ser desmentido por conta desse início maravilhoso, 8 vitórias seguidas, uma defesa um pouco mais comprometida, sim, a presença do Luka que animou todo mundo, tá todo mundo matando bola, porque o Luka cria essa possibilidade para todo mundo matar a bola. Jogo fundamental o do Gabe Vincent, ele acabou com o jogo contra Nova York, ele foi impressionante. 4 bolas de 3, 4 de 4. Ele foi gigantesco, não só na bola de 3, mas na tomada de decisão, a passe extra, de se movimentar, criar essa possibilidade, é aquilo que o Finney Smith já tinha falado semanas antes. A presença do Luka, basta a gente se movimentar, que ele vai encontrar a gente para essa bola de 3. E a gente tem que ter esse aproveitamento com essas bolas livres que ele vai proporcionar. E isso aconteceu com o Finney Smith, com o Gabe Vincent. Sim. Isso é fundamental. Agora, a dificuldade e a presença de um cara grande. Agora que a gente não tem o LeBron. Porque a gente lembra, o LeBron no jogo contra Dallas, LeBron no último quarto, jogo equilibrado, o LeBron botou a bola no bolso e fez 16 pontos. Sem o LeBron agora, com a dependência do Luka. E como foi contra Boston? Contra Boston tivemos 2 jogos, né? O Horford marcando demais o LeBron. Que jogo. Os números do Al Horford nessa temporada nos 2 jogos contra o LeBron são assustadores. O Al Horford é genial. E você tem o Jason Tatum jogando demais. E o Jason Tatum e o Jaylen Brown jogando, combinando, escolhendo o jogo para arrebentar. E o Boston ainda com... Eles repousaram antes, né? Repousaram antes. Meio de semana teve o jogo que o Preacher e o White, cada um anotou pelo menos 40 contra pontos. Portland, contra tranquilo. E o Boston tem uma informação bem legal do Boston, por isso que eu acho que o Boston é ainda o time a ser batido em pós-temporada. O Boston Celtics tem, nesse momento, o que chama atenção é isso. O Boston está conseguindo se poupar, e aí as minhas informações são: Porzingis disputou 32 jogos apenas, 20 vitórias e 12 derrotas. Holiday disputou apenas 38 jogos. Lembrando que o Boston já tem 64 jogos, ou seja, o Porzingis só jogou metade da temporada. Holiday, 38 jogos, são 48 jogos, são 34 vitórias e 14 derrotas. Al Horford, 50 jogos disputados, 35 Muita vitórias e 15 aqui. derrotas. E o Jaylen Brown, também já poupado em alguns jogos, 53 jogos, são 38 vitórias e 15 derrotas. Ou seja, com os caras, todo mundo à disposição, o time é extremamente competente. Para mim, sabe qual vai ser a... profundidade e a bola de 3 que vai ser vem de todo mundo. Sim, mas o que para mim vai ser mais surpreendente, se não acontecer, com relação a decisões, encontros, para mim o mais surpreendente vai ser se ao final do mês de maio não estivermos transmitindo uma final do leste entre Boston e Cleveland. Também acho. Porque o oeste, como falamos aí, tá aberto. Tem o Oklahoma dominando em campanha, temporada regular. Tem o Golden State Ascensão, tem o Denver com o Jokic Lakers desamparado, mas é o Denver. Exato. O Lakers com o novo time, enfim. Fica um cenário bem aberto. Agora, no leste, tá muito a disparidade, definido. não que não seja impossível, evidentemente, que é um jogo. E uma lesão acontece e mata, entre muda toda a Boston, série. Cleveland, em relação aos demais,
é brutal. Brutal. É brutal em relação a Nova York, o Jalen Brunson ficando fora até 2 semanas agora também. Também. Contusão de tornozelo na prorrogação, contusão contra os Lakers. E a imagem é O terrível, Milwaukee né? Bucks, o Lillard e o Giannis são talentos fantásticos, como chamam, geracionais. Mas não chega. Mas a comparação com Boston e Cleveland estão muito acima, mas muito acima. Cara, o Milwaukee Cleveland perdeu de Nova York 2-0, Sim. perdeu de Boston 3-0 e perdeu ontem de Cleveland mais uma vez 4-0. Ou seja, contra os 3 acima do Milwaukee, são 0-9. Então, se a gente estava falando do Knicks semana passada, retrasada, que o Knicks não consegue ser competitivo contra times de ponta, cara, o Milwaukee também não. Não. O Milwaukee está sendo atropelado. Sim. E você tem o Bob só voltando dia 8 de abril por conta São da suspensão de 25 jogos. O Então, assim, Cleveland são 14 jogos nesse momento de invencibilidade. Em cada jogo, anotou pelo menos 110 pontos. É um ataque muito forte, é um coletivo muito forte. O Boston de 86 ainda teve a adição tem do essa Hunter, marca. exatamente, que é considerado os o maiores maior times da Boston da história. história. Exato, é top 5 do maior time da Campeão em história. 86, ganhando o Houston na final. Exato. Esse programa é uma ode ao jornalismo. Exato. Aqui Sem a gente dúvida. só fala de NBA. Já passou o carnaval, Exato. não estamos falando aqui de cinema adulto, De carro não estamos alegórico falando que de carros quebrou, alegóricos, de notas roubadas não do estamos- carnaval. Sempre tem, né? Uma Até aquele reclamação. maluco aquela vez que A Gaviões invadiu deixou de e ganhar. rasgou. Lembra desse doido? Lembro. Onde é esse doido atualmente, hein? Não sei. Eu mandei pro senhor o vídeo do... Acho que deve trabalhar aqui. Eu mandei pro senhor o vídeo do Eduardo, aquele senhor que começou a dar uma nota 6. Mandei esse vídeo pra você, que eu vi no Threads. De hoje? Não, Desse ano? mandei esse final de semana. Não, aquele cara famoso, que o Ah, cara eu deu... falei na última edição, falei do jurado lá no Rio de É, Janeiro. aquele jurado. Mas não é Eduardo, e aí não. eu vi um no Adilson. Threads, acho que eu mandei. Adilson, Acho que eu o nome mandei. Adilson. E eu mandei um pro senhor de notas baixas da história do Carnaval do Rio de Janeiro. E aí tem um 6 pra Portela, que é inacreditável. O cara dando 9, 10, 9, 10, o cara. Portela, 6. É inacreditável. Qual o jogador, mas aqui, Sim. seguindo nessa toada desse programa que já é credibilidade total, Muito obrigado. respeitado, viralizado, geralmente com absurdos, não Sim, com análise sim, jornalística. sim, é mas aí verdade, é Eu já verdade. estou acostumado. Quem é o jogador mais, quem é a figura, não só o jogador, mais elegante da história da NBA? Elegante. Vestimenta. Cara, o Dwayne Wade, Vestimenta. Dwayne Wade chegou a ser até o homem mais elegante dos Estados Unidos num dos anos aí. Se você procurar, 2008, por aí, né, ainda no começo de Miami Heat, o Dwayne Wade é realmente um cara Como sedutor e técnico bem era o vestido. Pat Riley. Pat né? Riley não repetia terno, era patrocinado pela Armani e não repetia terno. Dizem que o que era conhecido como o mais mal vestido era o Doug Moe. Era Foi doidão. técnico de Do vários Denver times, Nuggets. inclusive do Denver, de uma década. Era recordista de vitórias até outro dia, porque o Michael Malone já superou. ultrapassou, né? Muita informação, né? Nossa, eu fico até arrepiado, ó. Tá arrepiadinho? Ó, tô. Até Porque onde? Onde tá? Não, até aqui só no braço. Só no braço. Eu não tenho muito pelo, né? Eu tenho... Até depilei o pelo Eu essa tô semana. arrepiado. Ah, é? É, eu vou mostrar depois pro senhor. Não aqui Não, na tela. por favor, mas- pode fazer aí. É, eu depilei assim pra... Mas não dói, não? Não, eu depilei. Foi quem? Foi Depilei com a na tiazinha? Gillette. Não, era Gillette, né? Pô, poderia ser com a tiazinha, né? Tiazinha, Atualmente não, ela não faz mais esse trabalho. Não. E se arrependeu, né? Viu um corte recente que ela se arrependeu de ter posado na Playboy. Tiazinha. Ganhou bastante dinheiro. Quem posa na Playboy normalmente ganha bastante dinheiro, Tudo né? bem, ela pode arrepender do que ela quiser. Mas, por exemplo, a feiticeira também se arrependeu. Se Então, e arrependeu, recentemente... Joana. Não, mas ela virou uma fanática religiosa. Ela estava com o marido dela, que é o Vitor Belfort. né? E E recentemente... vem o filho, hein? O filho vai ser o grande nome de futebol americano. A pressão aí! Não, o filho é um Olha monstro. a pressão mas aí! não tem nada a ver. O pai Mas já tá batia jogando e bem? apanhava. Já tá jogando bem? Não, o filho é um monstro. Não, mas tá um monstro? Não sei, eu não tô Cara, é um acompanhando. monstro. Ele tá no Não, college, eu não tô né? acompanhando, mas eu Não acompanhei sei. antes de ir pro college. Não sei. O meu negócio é basquete. Viralizou um vídeo Sim. do casal... Orando? Hã? Orando? Não, falando mal do carnaval, falando que era coisa do demônio. Porra. Então, olha a loucura, né? Ficou com o bumbum de Aí eu fora fiquei vários meio- anos. Eu fiquei meio atordoado. É, Porque eu lembrei, essa moça era feiticeira no final dos anos 90. Sim. 20 e poucos anos depois, ela viraliza num vídeo como uma fanática religiosa. Falando que o carnaval não tem que é do pular demônio. carnaval, não é coisa do demônio, é coisa Alô, demoníaca. Neymar! Então eu fico meio transtornado, o mundo está completamente aloprado. mudou bastante a de opinião, feiticeira né? agora é uma fanática religiosa e basicamente isso, O né? carnaval é a alegria do povo. É o delírio do compositor. Mas aqui, eu estava falando da questão de elegância, interessante, Sim. com a pandemia, uma tradição histórica da NBA se foi, porque
passaram os técnicos e assistentes a não usar mais terno e gravata. Sim. Tinha terno e gravata até março de 2020, aquele jogo que eu transmiti com você, quando a gente anunciou que a NBA estava paralisada devido à Covid lá do Gobert. Os técnicos, todo mundo usava. Até aniversário essa semana. Eu vi o vídeo ontem. 5 anos agora, dele foi agora. passando as Passou mãos dos já. microfones. Ele brincando, Ele né? brincando, O Gobert, não, que voltou não. agora de contusão, inclusive. Exato. Essa foi... Lamenta, o Gobert é meio, né? É meio. O Gobert é fraquinho, né? O Meio Gobert maluco. defensivamente ok, mas ofensivamente é um jogador fraco, que é o Rudy Gobert também, né? Ele tem. é um superestimado. Não, você tem que destacar o trabalho defensivo dele. Não, o tamanho dele ajuda. Agora, por conta desse trabalho ofensivamente, ele é defensivo. muito fraco. Sem dúvida. Muito fraco, Sem né? dúvida. E eu Ele não é lembrei nem disso acionado, né? Isso que porque chama eu, atenção. poucas vezes na vida, eu achei tão elegante um treinador como técnico do Barcelona de Guayaquil. Ah, sim, o segundo Castilho. Segundo Castilho. Mas eu gostaria que os técnicos de NBA se vestissem igual o segundo Daquele Castilho. jeito. Com aquela gravata borboletinha. O que será que segundo Castilho Vai aprontar nos pra essa prepara semana? para quarta-feira em Itaquera? Cara, eu não sei. Eu sei que semana que vem Elegância estaria aqui total. com a camisa do Corinthians, que eu tô muito confiante, cara. Classificado? Cara, eu tenho duas informações importantes. O corintiano e o torcedor, o cara tem que se apegar a alguma coisa. E eu lembro de um dos jogos mais impactantes que eu assisti em loco, foi um Corinthians 5, Cianorte 1. O Corinthians tinha perdido o Cianorte 3-0. Passarela no técnico, o Corinthians foi humilhado, tomou até gol de bicicleta lá, Fábio Santos, era Teves, Roger, aquele super time do Que Corinthians. ano isso aí? 2005? 2005, Gustavo Neri. E o Corinthians, na volta no Pacaembu, precisava ganhar de 4 gols de diferença. E com um detalhe, Gustavo Neri, um grande corintiano, né? ele falou Corinthians Futebol Clube quando ele chegou no Corinthians, né? Ele errou o nome do time, Grande impressionante. conhecedor da história do clube. O Corinthians, existia o gol qualificado, que é uma bobagem. Bom, graças a Deus. O peso maior pro gol fora de casa. Pô, e quando tem a prorrogação, então, na Champions League, que você joga 30 minutos a mais na casa do adversário, pô, você tem mais vantagem de fazer gol na casa do adversário jogando mais tempo. Isso é de uma burrice inacreditável. O Atlético foi eliminado pelo Palmeiras, devido a um gol qualificado, né? Na Libertadores semifinal, que depois o Palmeiras perdeu pro Flamengo. Sim. Aliás, o Palmeiras ganhou do Flamengo. Aliás, o Ganhou Andrés do Flamengo perdeu o Montevidéu. Davidson. O Andrés Pereira. Gol do Andrés Pereira. Na semifinal, que foi aquela Entregou, semifinal né? que o Hulk perdeu um pênalti no primeiro jogo. Sim. Tudo. Foi 0x0 no primeiro jogo, o segundo foi 1x1, o Palmeiras classificou. Foi o último ano de gol qualificado E fora esse de gol casa. qualificado- Aí o Palmeiras foi campeão depois. Cianorte faz 1-0 no Pacaembu e o Pacaembu se transforma num caldeirão, numa das noites mais mágicas que eu presenciei em loco. Você vai em Itaquera O quarta-feira? Corinthians faz 5-1 e o quinto gol, o Gustavo Neri, a lá Paulinho contra o Vasco, na Libertadores, que ele foi para os braços do povo, aqui na numerada do Pacaembu, ele vai para a 2012. arquibancada, o Gustavo Neri, ele vai para os braços do povo, ele que tinha chamado o Corinthians, o Sport Clube Corinthians Paulista de Corinthians Futebol Clube, e vai para os braços do povo, o Corinthians ganha de 5-1 e se classifica. É óbvio que depois o Roger entrega o pênalti, né, contra o Figueirense. Lamentável, isso não é Lamentável. profissionalismo, hein? Não, o Roger é brincadeira. Não é profissionalismo, Meu hein? cara, sempre foi zero. Ô, Roger! Roger Flores. O negócio dele é extra-campo. O extra-campo ele é 10. Ah, é? Ah, tem é o Derek Jeter do futebol brasileiro. Captou? Mas o Derek Jeter era um grande capitão, ele nunca faria o que o Roger fez. Não, né? mas o Derek Jeter era bom dentro e fora dos campos, né? Os campos, né? Ele O tem diamante. ele tem a escalação do O Derek diamante. Jeter aqui, se a gente puxar aqui, tem gente que vai chorar. Enfim, isso é para um outro episódio. Agora, o que aconteceu nesse 5-1 foi histórico. E também vou me apegar, eu estou pensando em Itaquera, estou tentando mexer uns pauzinhos para ver se eu consigo ingresso para Itaquera, porque eu não sou o cara do sócio torcedor. Eu, há muitos anos, eu fiquei muitos anos sem ir em estádio. Qual foi a última vez que você foi em uma Itaquera? promessa. Eu fui assistir Luiz Soares, 4x4, 2 que anos jogo, atrás. Uma prejudicaram segunda-feira. o Grêmio aquele jogo, hein? Não deram um pênalti, mas o Cássio ia pegar o pênalti do Luan no último minuto. Então tá bom. Se o Cássio ia pegar, então não precisa marcar o pênalti, é verdade. Poderia marcar. É porque o pênalti não é gol. Eu acho que isso é um grande detalhe pro futebol. Mas é uma grande o cara, oportunidade, eu não né? comemoro o pênalti pro meu time, por exemplo. A bola não entrou, eu vou comemorar depois que a bola entrou. Pra mim, a pior comemoração da história disso foi em 86. Pênalti do Brasil e Zico. França, do pênalti do Zico. Os caras do Brasil... Não, o meu prédio quase ia abaixo. Quando sofreu o pênalti, os caras se abraçam como se tivesse já o gol. Já fez o gol. Sim. O Zico perdeu. E o Zico tinha acabado de entrar. O Tele Santana... Será que era... Ele teria ter falado assim, Zico Quem não tinha que ter bate. batido o pênalti? Qualquer um menos o Zico. Ele tinha acabado de entrar em campo. Mas depois, na disputa de penais, o Platini perdeu. Sim, Sócrates Mas o perdeu. Zico fez.
O Júlio César quebrou a trave, né? Deu uma paulada Nossa na trave. Senhora. E o Fernandes chutou, a bola bateu na trave e nas E costas do nas costas do Carlos. Carlos Galo, um dos caras mais azarados da história. Baita Mas goleiro. grande goleiro, hein? Baita goleiro. Foi Gol do goleiro do Galo Galo também, Galo, né? depois. Com o sobrenome Galo, ele ia jogar no Galo. E jogou muito bem, eu lembro dele Jogou, criança. jogou. Mas O Galo teve bons goleiros. O Sócrates, o gol que o Eu Sócrates... lembro do Ortiz. Você pegou o Ortiz? Um loirão não, argentino? anos 70. Sim, mas chegou a ver? Depois Não, imagens. É imagem, claro, Cara, né? Com a bonito. Você faixinha. falou de elegância. Camisa cinza, aquela faixinha, um loiro. Sim. Ele parecia um meio Cláudio Paul Canidia, aquele estilo. Né? Sim. Mas a faixinha do Canidia era mais mas fininha. anos 70. Né? Puta, O o pênalti que Ortiz, o ó, pra quem não Sócrates conhece, perdeu. Ortiz, goleiro gringo que jogou no Galo. Bonito, cara. Bonito. Eu acho homem bonito. Eu gosto. Os italianos são Você gosta de lindos. homens bonitos, né? Gosto. Michael Jordan, falei aqui que ele era lindo. O Paulo Maldini até extrapolou é lindo. um pouco. Paulo Maldini é lindo. Alessandro Del Piero, sou apaixonado pelo Del Piero. É? Além do que ele jogou na Quem mais Juventus. te chama a O atenção gol na do Del beleza dele? Piero na semifinal contra a Alemanha, 2006. cara, foi um dos gols que eu mais comemorei na vida, meu. Juro pro senhor. Depois a Itália foi campeão do mundo. Campeão do mundo. Tá lembrando do pênalti que o Sócrates perdeu em 86? Sim. Tem um vídeo na também internet. aquele que ele dá uma pouca distância. Pouquíssima. O João Saldanha Xinga. já viu esse vídeo? Já. Ele xingando o Sócrates. João Saldanha, na época o quê? Da Manchete? TV Manchete, né? teve Depois Manchete. ele morreu na Itália durante a Copa de 90, já bem adoentado. É né? mesmo, eu não sabia. Mas trabalhando? Trabalhando. Ele tava lá, ele... passou mal. Não, ele já estava muito mal, não queriam que ele viajasse, mas ele é teimoso, né? Assim, a Copa do Mundo. Viajou para a Itália e já uma situação bem delicada, ele morreu na Itália na Durante a reta Copa. final da Copa. Ainda era Copa, mas já estava muito... A saúde dele já estava totalmente deteriorada. João Saldanha, João Sem Medo. Já leu a biografia dele? Não. Rui Pô. Castro, excelente biografia. Programa cultural. Rui Castro Osterman? Não. Não, Rui Castro não, que ele era Rui... Esse é o... Agora, o Osterman é um comentarista gaúcho. Sim. Né? O Rui Castro é um outro cara, sim, sem dúvida. Que é o biógrafo, que fez também o livro do Garrincha também. Tá. O cara só escolheu a dedo os melhores, né? Exatamente. Porque a gente, eu a analisando gente fala do aqui... futebol também. Eu analisando... Mas o outro jogo que eu queria falar é o Corinthians só reverteu uma vez um jogo desse nível. Lógico que não é um 3-0 e aqui não tem gol qualificado. O 3-0 vai para pênalti, 4-1 vai para pênalti e não tem essa de gol qualificado. Mas o Corinthians estava jogando uma Libertadores uma vez em Rosário, no Gigante de Arroyito contra o Rosário Rui Carlos Osterman. Rui Carlos. E o biógrafo, que é jornalista, é o Rui Castro. Só para deixar bem confundi, claro. eu peço perdão ao público só do pra deixar Jararacas. claro. E o Corinthians estava perdendo do Rosário Central no Gigante de Arroyito por 3-0. Quando isso? Não vou lembrar o ano precisamente, mas Luizão, Super Corinthians, Edilson, coisa e tal. E o Corinthians, o Luizão faz 2 gols lá na reta final e o jogo fica 3-2. E o jogo no Pacaembu, noite de Copa no Pacaembu, eu lembro das noites de Anfield e de Champions League, que o Liverpool é maravilhoso em noites de Copa. Um jogo dramático aqui no Pacaembu. O Rosário Central tinha o Pizzi, aquele centroavante que jogou no Barcelona. Pizzi. E o jogo vai para pênalti. Não sei se é 3-2 Corinthians, 4-3 Corinthians. Acho que é 3-2 Corinthians, porque repete que tinha o gol qualificado. 3-2 Corinthians no tempo normal e o Dida nos pênaltis. O Dida nos pênaltis era sacanagem, cara. O Dida, ele foi monstruoso. Tem aqui a história famosa dos 2 pênaltis do Raí. O senhor falou de comemorar antes. 99. Eu estava na redação da Sumaré Brasil, quando sai o primeiro pênalti para o São Paulo, naquela noite de domingo. 99. E o Raí vai lá e perde o pênalti. E o pessoal que comemorou o pênalti antes do Dida pegar, ficou com aquele rabinho no meio das pernas, puto. No final do jogo, mais um pênalti. Os caras repetiram o erro, começaram a comemorar e o Dida foi lá e pegou o pênalti de novo. E o Raí ainda tenta pegar o rebote e pisa no Dida, né? Nem lembro disso, porque a hora que o Dida pegou o segundo pênalti, meu irmão... O Dida foi espetacular. eu soltei a voz no Sumaré Brasil, meu O irmão. Dida, ele foi bem nas Olimpíadas de Atlanta, né? Tem aquele choque com o Aldair, na saída de bola, né? Mas depois a carreira A dele... Olimpíada de Atlanta tem aquela dancinha do Canu, né? Que a Nigéria na faz o semifinal, Golden Nigéria Goal. ganhou e depois ganhou da A Nigéria que é da Argentina, Argentina. A Nigéria é na campeã final. olímpica. Com os caras ali, quanto que era? Sub-32, Sub-30, né? o Taribo Oeste. O Taribo Oeste, ele fez o Sub-21 4 anos. O filho dele via ele jogando, ele tinha... Não, o Taribo Oeste depois foi confirmado isso. Sub-18. Sabia essa história do dava Taribo tchau, Oeste? Taribo Oeste era aquele zagueiro que jogava Da de trancinha Inter. verde. É da Inter. Jogou na Inter. Depois acharam a certidão de nascimento, o cara tinha 30 e tantos anos. O cara era gato por uns 8 anos. Sim. Ele era um baita gato.
Maior gato da história. Porque tinha, e não tava no... Maior que o Garfield, que todos os gatos que você possa imaginar. Não tava na lista dos Tom, acima do 23, né? Porque na lista olímpica podiam ter 3 jogadores acima do 23 anos de idade. Ele tava acima dos 30. Que era o quê? O Aldair tava, o Bebeto tava nesse time também, enfim. Sim. O Brasil sempre ali batia na trave, né? Eu lembro da Olimpíada do Romário também. Né, perdendo da Rússia, né? Seul, União Soviética, né? Que o Brasil ganhou da Alemanha Ocidental nas semifinais, grande mano, Tafarel. Mas depois o goleiro perdeu da a União Soviética. Falamos de goleiros do Galo na aqui. época estava no Internacional. Sim, Tafarel, falamos de Ortiz, falamos de Carlos Galo. Vamos aqui de Mas futebol. São Vitor é o maior goleiro da história, NBA, não é? Certamente que é a maior conquista. Eu estou dando parabéns pro senhor, porque o Atlético Mineiro, eu vi ontem num corte no YouTube, Atlético com a mão na taça. Não, o Atlético é campeão mineiro. Já é campeão. Precisa perder o quê? De 5-0? Exatamente, já é campeão. Já. Inacreditável. E aquele gol que o goleiro do América tomou é o tipo de gol que mata o time. Eu, no meu campeonato de colégio... Mas você sabe a história da questão do goleiro aí, né? Não. Porque o goleiro que foi bem pegou contra o Cruzeiro, ele pertence ao Atlético. O que pegou os pênaltis Matheus Mendes, exatamente. Putz, o América teria que pagar, teria que pagar 750 mil para ele jogar. Para ele jogar. O América não pagou e botou reserva. E tinha feito um bom jogo até contra o Atlético, o Jori, né? Só que maior frangaço. E o Matheus Mendes não jogou, porque o América não quis pagar os 750 mil para garantir a presença dele em campo. Esse é o detalhe para você. Porque aqui é jornalismo. Eu vi ontem o Gil também, o zagueiro ex-Corinthians no Santos, né? Xingando, até lembrei. Era na Record, ele falando palavrão. É coisa de Gil, né? Porque o Gil, o atacante, que falou a lei de Gil só não vale. Né? Não vale dar o bumbum. Quando o Cruzeiro ganhou do Ipatinga, ele falou uma rádio católica, que era a Rádio Divinópolis. Tá tirando a roupa dele, né? Rádio Divinópolis AM. É a rádio católica, da Igreja Católica. Sim. E ontem, um outro Gil, numa TV evangélica, falando palavrão. Xingou, né? Falando palavrão. Eu não vi, como eu não assisto os jogos, Às 8 da noite, no domingo, a família brasileira acompanhando a Record, a maior. Enfim. Record que deu um banho, né? Tava 21-10 no Ibope pra Record. Ontem foi Kleber Machado e aí Tom Cavalcante contra o Domingão. Contra o Domingão do Hulk. Que é um programa horroroso, né? Vamos ver. O Luciano Huck, quem vê o Luciano... É o Gonzo do Muppet Babies. Vê o Gonzo, não vê o Luciano Huck. E antes... Que tem um quê de Rogério Ceni, Luciano Huck. Ele é meio parecido, mais jovem, era mais parecido. Sim, era mais parecido. Parecido. O tempo vai passando, né? O tempo é uma fábrica de monstros, diria um amigo meu. Voltando, quantas horas? Já 71 horas de programa. Teve esse confronto entre o Stephen A. Smith e o LeBron, que a gente falou aqui no início, a Aracas, que é um podcast exclusivamente de NBA. E o que eu lembrei de confrontos de jornalistas e atletas, aí é inegável não lembrar que você até conhece pessoalmente, a Miri Lacombe. Sim, com o Rogério Ceni. Meu Deus, aquilo lá, hein? No Sport TV, com Kleber Machado. A carinha do Kleber Machado quando eles avisam, a produção avisa, o Rogério tá na linha. Aquela carinha dele, carinha de quem tá gostando demais. Ele sabia que vinha uma treta e seria viralizado. Recapitulando aqui para os Chavens, né? A Miri Lacombe mandou muito mal naquela, até admitiu, depois teve que pagar. Pagou sabe quanto? 60 mil reais depois, pesquisei na internet. Que o Rogério processou. A Miri Lacombe, ao vivo, falou que o Rogério Ceni tinha falsificado um documento de proposta do Arsenal por ele, né? Um ano depois. Era um ano que. Um ano depois do título mundial. Rogério Ceni, aquela defesa incrível contra aquela foi uma defesa, aquela falta do Gerra. Foi espetacular, né? O Rogério fechou o gol. Aquele jogo foi uma das maiores injustiças. Nossa. São Paulo teve 3 escanteios. Não é injustiça, meu filho. Se o cara fechou o gol, ele merece. Não. Ele tá lá pra isso. O volume de jogo. Mas naquela época. Mas você vai falar que o cara que faz aquele desempenho é injusto ele ganhar? Não, mas o Liverpool teve. O Liverpool sem VAR. Teve 3 gols anulados e o. Aí eu não sei. O assistente. Mas o goleiro defendeu demais. A gente transmitiu. Eu estava na Record Maior e a gente fez esse jogo ao vivo. Éder Luiz? Éder Luiz narrando. O Bandeira, o assistente, né? Bandeira, o pessoal não gosta de chamar de Bandeira. O assistente, ele acerta os 3 impedimentos e os 3 impedimentos são por um frame. Ele acertou? Acertou os 3 impedimentos. Que tem justiça disso? Eu não tô falando que não foi assim. Não, você falou. O volume foi injusto assim o placar, pelo quem criou mais oportunidades. São Paulo foi competente, fez um gol logo de cara com o Mineiro. E depois, que é gaúcho o Mineiro. Não é Mineiro. Mas enfim, a Miri Lacombe...
Lembrei então, disso, teve isso. Ela falou isso. Eu perguntei pra ela. Eu trabalhei com a Mili. Aí o Rogério Ceni acabou. Acabou com ela. Sou apaixonado pela Mili e gosto bastante Mas dela. essa aí ela mandou mal demais. Mas então, o que ela me contou, esse assunto era um assunto que era falado na redação. E aí, do jeito que eles contaram Sem na prova. redação, então, é isso. A partir do momento que ela ouviu na redação, ela levou essa informação. Juvenil, hein? Ela estava começando. Olha, tem um já cara que vai? tá caindo aqui. Ele Tá quase caiu no caindo? seu colo aqui. Que isso? Seria maravilhoso. Na Que próxima eu isso? peço. Não, calma que eu puxo ele pra sentar no meu colo, É, então. mas... Que loucura! Vai lembrar que ao ele pensa- vivo, imagina quando for ao vivo. Não, por isso não pode ser ao vivo. Tem Um que ser ao doido vivo. desse aqui fazer isso aqui. Cadê um coice? Imagina ao vivo. Lembra aquele personagem do Armando Bogos, lembra? Fazia assim? Colinho. Lembra disso? Sim, sempre. Atualmente seria um pouco complicador E, também. tipo, Mas, o Armando enfim. Boggs tinha um outro também, o seu Sete Estela, que ele falava, seu Sete Estela, vem aqui um bocadinho. Por favor, será que era esse? grande meu? ator. Acho que não é. Acho Ele que fazia era assim, esse, a moça pô. ia no colo Que era dele. Luísa Tomé? Tomé. É a Luísa Que era Tomé o- mesmo? É, Luísa Tomé. Enfim. Mas foi Eu era noveleiro nessa época que o senhor Mas esse falou. personagem é famoso. Sim. Mas enfim, então, eu lembrei dessa questão do Stephen Smith do LeBron. E pra mim, na sim, TV a Mili. brasileira. É porque aquilo lá pro ela Rogério jogou Ceni- no ar algo que ninguém tinha. Não tinha nenhuma prova. Não Ela foi tinha nenhuma péssima. prova. Ela E foi aí, péssima nisso. sim, foi mal. Foi mal. péssima. Tanto que ela reconheceu. E se deu mal. Reconheceu, se deu Ainda mal. teve que pagar ainda. Sim. Foi péssimo, foi vergonha. Ela, é uma coisa que Ela ela foi tem que carregar. ela foi mal, Foi reconheceu. péssimo. E aí o Rogério, no telefone, na hora, ele Entrou por telefone. Na primeira Alô? ele elogia o Kleber, já meio irritado assim com tudo, ele cita o Sumaré também, né? Sim. No Sport TV. Aí elogia o Armando, que estava lá, o Armando Nogueira, né, que estava lá também. E aí ela fala assim, e essa moça, como é que ela chama? Não lembro desses detalhes. Ironiza. Assim. Ele ironiza? Ele vem com veneno. Mas é bem o Rogério, bem Minha a cara do querida, Rogério mesmo, você né? vai ter que responder. Acabou com ela, mas realmente ela foi péssima nisso aí. Foi Desculpa, mal, mas foi mal eu demais. sei que você Não, tem um sim, bom ela foi mal relacionamento com ela, mas demais. ela foi uma coisa Ela horrível. reconheceu, Não se deve acho que fazer errar isso. faz parte. O mais importante é reconhecer o erro. Não, mas- Porque se ela erra e se mantém convicta, não. Aí ela tá é presa. burrice. Sim, é uma baita cagada. Então, assim, ela fez o certo. No aspecto de Depois, reconhecer né? o erro. Pagou 60 mil, que seja 50, que se fosse 10 reais. Pagou pelo erro Eu li aqui e que era aprendeu com isso. 150 mil inicialmente. E aí eles Depois fizeram teve uma acordo, redução né? aí, porque, fizeram né, um acordo. Eu não sei, eu até essa hoje tenho que história- ver. Eu essa tenho que história pesquisar é- para ver quem ganhou entre Birabello e Rafinha Bastos. Eu não sei quem se teve um resultado final. Eu também não lembro Aquele do- processo se que a gente já teve citou algum- aqui, né? Acho que não deve ter dado em nada. 76 horas. Não deve ter dado em nada. Se a gente falou do Oeste e do Leste, é isso. O senhor vai se surpreender se não tiver ao final o Cleveland e Boston. Para mim, é a grande surpresa, para mim, diante do que está acontecendo na temporada, se a final do Leste não for Boston e Cleveland. E o porque Cleveland- e o como se domínio reforçou dos o dois, Cleveland, né, cara? O domínio dos dois é brutal em relação aos demais. E o Cleveland agora saudável, né? Que é o mais importante de tudo. Porque o Cleveland teve Max Strus, por exemplo, 34 jogos à disposição. Não começou a temporada. 28 vitórias, 6 derrotas. E ontem, ele começa o jogo matando todas as bolas e colocando o Cleveland em vantagem, o Milwaukee tendo que correr atrás do placar. Evan Mobley, 45 jogos. 56 jogos na temporada. 48 Allen, vitórias, que tá 8 jogando derrotas. Jarrett Allen. Tá jogando demais. Todo mundo tá Donovan jogando bem. Mitchell. Então, assim, ó, é a Darius melhor Garland, eficiência Ty ofensiva, Jerome. 7ª eficiência defensiva, 3º time que menos erra. São as curiosidades que envolvem as 3 melhores equipes da liga. Cleveland, Oklahoma e Boston, não necessariamente nessa ordem. Os 3 times são top 5 de eficiência ofensiva e defensiva e são times que cuidam muito bem da bola. Isso é fundamental, principalmente num mata-mata. Seria a sua maior surpresa para você isso? Para mim é isso. Para mim, Boston e Cleveland Não tem estão como. muito acima. O Oeste está Eu, aberto. particularmente, eu tenho um carinho por Nova York, o senhor sabe muito bem disso. Eu também, eu adoro Nova Eu York. quase fui torcedor do New York Knicks por conta do Charles Oakley. O meu Gostaria sonho, de ver... O meu sonho é narrar comentar um jogo em no Garden. loco no Garden. Exatamente, um playoff. É, sim. Por isso que... É um sonho meu. Eu também, nosso. Mas olha- Não é só seu, é nosso. Tá difícil, viu? Tá difícil, porque o Jalen Brunson machucado e o time vai sofrer bastante sem o Jalen Brunson. Por mais que tenha aí trazido algumas peças, mas trazem as peças e as peças não jogam, apesar que a notícia de ontem é que vai mudar a configuração e o Mitchell Robinson vai ser titular
com o Karl Anthony Towns, com a saída do Brunson, não vai ser o McBride mais o titular, como foi contra os Clippers, Sim. no back-to-back. O Mitchell Robinson vem para titular, o Karl Anthony Towns com o OG Anunoby nas alas e Hart e Michael Bridges na armação. Ou seja, Hart levando a bola ou até o próprio Michael Bridges para levar a bola. Vamos ver, Nova York ainda está em viagem. Nova York joga hoje contra Sacramento, ainda na Califórnia. Tem alguns jogos fora de casa, tem uma sequência fora de casa aí, podendo... Mas tá bem seguro esse terceiro lugar, porque o Milwaukee Bucks, o quarto, Indiana aqui. ele tá bem mal. Tem 3, 4 jogos de vantagem. Tem uma gordurinha para queimar. Os Bucks é um time de instabilidade. Né? Exato. A briga do Bucks é manter o mando de quadra na primeira rodada. Basicamente. Milwaukee, Indiana e Detroit, eles fazem praticamente um torneio entre eles agora. Né? Tanto que hoje, não, amanhã tem Milwaukee e Indiana no Amazon Prime, terça-feira. que é um jogo decisivo. Importantíssimo para a pretensão das duas equipes ali. Até porque confronto direto, né? Você tem o Indiana pedra no sapato do Milwaukee ano passado. Tem esse detalhe. É que o Indiana, o Haliburton não jogou o último jogo, né? Espero que retorne aí, vai ser uma grande edição. E o maior, estamos quase numa reta final aqui, porque já são quase 80 horas, né, de Jararacas Podcast. Muito jornalismo hoje aqui, né? Hoje muito. E abusamos impressionante, até do né? verdade. Impressionante. Um jornalismo impressionante, um jornalismo contundente, um jornalismo que emociona e comove muito quem acompanha esse programa maravilhoso de alta respeitabilidade. Maior colapso, a maior praga, Dallas Mavericks. Cara, é a praga do Zé do Caixão. Lembra do Zé do Caixão? Sim, lembro. Praticamente. Aquelas unhas grandes. Praticamente, com aquela unha assim cheia gigantesca. Né? Praticamente. Amarela. Bem amarela. Já falecido, né? Sim. Respeito a ele, que já mora no... Não sei se no céu, né? Porque o Zé do Caixão... Não sei, mas ele sempre com a desgraça, falando da desgraça, né? Tinha os contos da cripta. Sim. E também na Band, ele soltava uma praga. Né? Praticamente. E ele fez isso pro Dallas. O Nico Harrison. O Nico Harrison é o pior general manager da história do esporte norte-americano. E aí ele mandou o tesouro embora. Anthony Davis, só um jogo. Um ótimo jogo. Mas só para fazer todo mundo de trouxa. Volta daqui 200 anos. Kyrie Irving. Fora da temporada. Contusão terrível. Vai perder até o início da outra temporada. Contusão terrível. Terrível. Lively, pivôzão jovem, tá machucado. Mais uma vez machucado. Gafford, machucado. Fora. Hardy. P.J. Washington machucado. Também. Dante Exum machucado. Todo mundo. Não sei porque ninguém morreu. Kaylen Graças Martin, a Deus. Que estreou ontem o Kaylen Martin. Graças a Deus não tem morte envolvida. Exato. Graças ao bom Deus. Exato. Mas é uma praga em Dallas. Inacreditável. E tudo surgiu com o Nico Harrison. É o Zé do Caixão na praga no Texas. Acabou o Dallas. Acabou o Dallas. Acabou. E a diferença para a Phoenix é pequena. O Phoenix venceu ontem, vence o duelo, ou seja, com campanhas iguais. É o Phoenix Suns aparecendo num play-in. E que jogo que eles não mudaram, hein, para ser em rede nacional ontem? Phoenix e Dallas, meu Deus do céu. Tem o Kevin Durant. Ah, e tem outra coisa também, Kevin Durant falando que é na o miúda cara mais com o Jason amaldiçoado. Kidd. Você viu o Kevin Durant falando com o Jason Kidd? Com a mãozinha na frente, Ah, para sim, não agora perder faz leitura isso. labial. E tá todo mundo falando assim, Kevin Durant será um jogador do Dallas o ano que vem. É, ele vai sair. Que ele vai sair, mas existe a possibilidade de se juntar de novo com o Kyrie Irving. Eu acho que no Brasil que começou essa mania de fazer atleta falar agora só com a mão na boca. Porque teve uma Copa do Mundo, acho de 2006, que o Fantástico fez uma leitura labial do jogo inteiro do Parreira. E aí, acabou. Todo mundo começou a falar assim, Exato. acabou. Mas começou com a TV brasileira. E hoje tem Todo aqui mundo o conversa Gustavo, assim. Gustavo, o quê? Quem é o sobrenome? Machado? Machado. Esse cara é um monstro de leitura labial. Muito. Agora tem um pessoal que chega Sim, e copiando, agora mas o original é ele, O original é ele. Gustavo Machado, um monstro. Eu sigo. Em meio à praga, qual que é o mais amaldiçoado jogador do momento da liga? Klay Thompson. Coitado. O pai dele, que foi ex-jogador dos Lakers e comenta o jogo na rádio, né, o Michael Thompson, você viu o que ele falou? Que o filho dele está no purgatório. Falou. E ele queria... Ele podia, havia a opção dele ir para os Lakers. Ele foi para Dallas Exato. para jogar com o Com o Doncic e Doncic. Kyrie Irving. Um foi embora e o outro tá fora da temporada. Tá fora até O do início joelho da próxima estourado. temporada. O Klay e Thompson tá lá. se ele tivesse ouvido o pai, ele ia jogar com o Doncic nos Lakers. Sim. No time do pai. Isso. Que o pai foi bicampeão. Ela falou, não. E a justificativa dele foi isso, antes que era o atual campeão de conferência, que chegou em finais, e que o Dallas era o caminho natural para seguir um time competitivo. E o Só que- Dallas precisando de atiradores, né? Exato. Cercar o Luka de atiradores, eu vou jogar com o Luka. Um cara inteligente, ele vai me destino encontrar. atropelou o Klay Thompson. O Paul George é outro também que eu não consigo ver
mais solução pro Paul George, cara. É um dos contratos piores da história, porque o cara tem 211 milhões por mais 4 anos. E o cara que... Os números do Paul George são assustadores, tá? Eu até levantei aqui o Philadelphia, porque o Philadelphia também vivendo um drama gigantesco por conta de lesões, o Embiid fora da temporada, o Paul George... A notícia do Philadelphia que tem um bom novato que machucou, mas que vem com tudo. Que vai vir com tudo pro ano que vem para ajudar o Maxey. Philadelphia, o Embiid teve 19 jogos na temporada, teve até triple-double, é verdade, 8 vitórias e 11 derrotas. Olha os números do Paul George. 41 jogos, 15 vitórias, 26 derrotas. O Paul George, ele teve, desses 41 jogos, ele teve apenas 10 jogos de pelo menos 20 pontos. Um cara que anos atrás foi colocado como candidato a defensor e a MVP numa mesma temporada. Um cara que se coloca numa conversa de MVP, o cara ter esse desempenho, esses números, e a falta de comprometimento que a gente vê do Paul George nos jogos, a gente é de uma nhaca. Então assim, o Philadelphia, ele conseguiu, né? Ele cavou o cenário que ele conseguiu construir o cenário atual dele. O Paul George deveria fazer um exame de fezes, inclusive, porque ele está com a lombriga, está com a tênia. Ah, sim, uma certamente tênia, aí cuidar tênia disso. Saginata, tênia sólio. Reta final, o Kawhi que a gente falou, sim. Uma curiosidade, que ele fez a sexta, que foi um buzzer beater, né, vencendo, foi o segundo da carreira dele. Aquele primeiro foi o primeiro foi contra 92 a 90. Na semifinal de conferência. Ali o Philadelphia, daquela bola pra frente, eu até falei isso numa transmissão, aquela bola pro Embiid, ele não voltou normal, cara. Ele começou a dar mais porrada nos adversários, ele começou a falar mais bobagem, a brigar com todo mundo. E naquele time ainda tinha o Butler. Sim, e aí você já começa a degringolar ali, porque os caras jogam uma baita grana no Tobias Harris, não seguram um Butler, tanto que o Butler, quando volta lá para pós-temporada, ele fala, vocês tinham que ter ficado comigo, né? E sai rasgando pelos corredores de lá, tá assim, uma loucura. A gente falou do Kawhi, o Kawhi foi MVP de finais com o Toronto 2019. E com o San Antonio, e foi companheiro desse monstro, que é Emmanuel Davi Ginobili, monstro. E aí o nosso homenageado da semana, Ginobili, eu ia trazer a camisa do Ginobili, da seleção argentina quando ele aposentou aqui no Rio. Que é aquela última camisa com os aros olímpicos dourados. Aquela camisa azul marinho, que a Argentina, que é linda. Eu vou trazer aqui ainda para mostrar para os fãs do Jararacas. É a única camisa de seleção que eu tenho, essa do Emmanuel Ginobili, que é um monstro, um dos maiores jogadores aí. Para mim, até o momento atual da NBA, cada vez mais abrindo espaço para os estrangeiros, era o maior estrangeiro que eu tinha visto jogar para o meu time. Eu sei que o senhor tem uma opinião diferente. O senhor prefere o Dirk Nowitzki? Não. Como estilo de jogo, eu prefiro o Ginobili. Sim, o estilo de jogo eu prefiro o Ginobili. Acho que para o meu time eu escolheria o Ginobili. Isso não quer dizer que eu acho o Nowitzki ruim. Porque hoje, quando você fala um e o outro não... É porque o Nowitzki ele foi protagonista de um time campeão, né? O Ginobili seria jogador de qualquer outro time. E ele se sujeitou a ser um sexto homem. Mas aí seria, né? Então, sim, mas ele se jogasse... com a realidade. Se ele tivesse sido colocado no Charlotte, ele ia arrebentar. Estilo de jogo, eu prefiro o Ginobili. O Ginobili mais completo. Porque o Nowitzki foi MVP. Exato. E o Ginobili não foi MVP em 2005, foi um roubo. Nas finais. Foi um escândalo, exatamente. Eu até já contei aqui, até o placar, acho que foi 7-4 que eu falei, eu pesquisei isso. Eu não lembro pro Tim Duncan. Foi. É uma votação pequena até, né? Jornalistas... Tanto que a votação do Kawhi MVP pro Toronto contra o Golden State, o segundo mais votado é Fred VanVleet. É o segundo mais votado, porque o VanVleet, depois que ele foi pai na série contra o Milwaukee, ele se transformou num maluco, né? Sim. Ele marcou demais o Curry, ele matou bolas importantes. Todo mundo naquele Toronto mas tinha que ser o Kawhi mesmo. Tinha que ser o Kawhi. O Siakam fez um primeiro jogo em cima do Draymond Green, que foi e também, maravilhoso. Eu lembro até Você estava lá, né? 32 pontos. O Siakam arrebentou com o primeiro jogo. 32 jogou pontos. demais o Siakam. Todo mundo contribuiu. Até o gordinho gostoso, o Kyle Lowry jogou. Mas o Emmanuel Davi Ginobili era ele é uma referência à franquia, o Kyle Lowry. Sim. Vai ter a camisa aposentada? Claro, lógico. Vai ter. Não, ele é uma referência à franquia, história da franquia. Mas não precisava ser a primeira, né? Acho que a primeira está em boas mãos. Vince Carter. Mas o Ginobili agora já foi superado pelo Giannis, pelo Jokic. Acho que de jogadores mais completos, até por prêmios individuais. Estrangeiros? Estrangeiros. Ah, sim, exatamente. Né? Porque tem muita gente colocando o Jokic, até por conta dos números, né?
E você falou daquele jogo de 30-20-20, que é o primeiro da história, mas 20-20-20, o Will Chamberlain tinha feito e o Russell Westbrook. E aí tem muita gente já comparando o Jokic com os grandes pivôs da história da NBA. Né? E assim, acho que é muito cedo, acho que tem que esperar acabar a carreira dele. Mas é duro você imaginar que nessa temporada o cara tem média de triple-double, é a melhor temporada dele na carreira, o cara é top 5 em pontos, rebotes e assistências, que são os 3 principais fundamentos do jogo, e o cara corre o risco de não ser o MVP. O Shea também está com números incríveis no comando. Isso é inegável. De uma equipe que é fantástica na liga, né? Mas difícil... O seu voto é do Jokic, né? O meu voto é do Conta Jokic. aí, o seu voto é do O meu voto é do O seu Jokic. voto é do Datena, Meu voto é do Datena, do Maluf, José Luiz Datena, Paulo Maluf e e Nikola Jokic. Exatamente, o Big Three. Qual a semelhança que você vê entre o Jokic e o Maluf? Nenhuma. Mas o Jokic genial dentro de quadra. E o Jokic, já falei isso em outras oportunidades. Quando eu vejo o Jokic se destacar dessa maneira, muitos deflections, e quando eu vejo o Luka Doncic... O Jokic faz muitos desvios? Não faz. Talvez seria uma semelhança. O Maluf faz, como qualquer outro político. Não todos. Todos. Não vou Todos. Generalizar é um grande erro. Não é generalizar, todos. É lógico, todos é generalizar. Me prove o contrário. Claro que não, é óbvio. Você acha que todo mundo é igual? Lógico. Não é que não. Lógico. Todo jornalista é igual? Me prove um político que não desviou nada. Me prove um. Deve ter. Não, deve ter não. Deve ter. Então que deve. Que é isso? O senhor não Você sabe. está invertendo Não, tô o direito. Estou invertendo. Você que tem que provar que o cara desviou, não é o contrário, não. É presunção de inocência. Você provou que o Maluf desviou? Prova. A justiça comprovou já. Qual o cara que não desviou? Vários. Qual o cara que desviou e não foi preso? Vários. Pô, todos desviaram? Todos? Quase todos. Quase mudou. Quase o todos. quase ajuda. Não, todos. Me fala aí quem não desviou. Claro Não, que você tem que falar alguém. Quem? Todos? Não, quem que Você não acha desviou? que todos? Todos. Eu não vou ficar citando o nome, Não, que vai todos virar uma desviaram. coisa partidária, mas é claro que não. Claro que não. É lógico, todo Claro que setor não. tem gente ruim e gente Claro boa. que não, sim. Então, me fala então alguém que eu não desviou. não posso falar, porque porque obviamente eu sou você não tem essa partidária. garantia, não. Você não tem essa garantia. O direito é o contrário. Não, você tem que não, provar claro que o cara tá desviando, não que não desviou. Não. Você tem que chegar lá, eu não desviei, não, é o contrário. Não, é então presunção de prova, mas inocência. você falou que nunca tem Pelo algum amor de político Deus. que não desviou. Quem Para não com desviou? isso, é política aqui. Não. Política. Quem não desviou? Fala do... Vários. Quem? Mas dê um nome. Eu não posso falar, porque Então, eu não vou ficar fazendo campanha Você não tem política. prova, não, você não tem prova. Não, claro que não. a prova é o contrário. Não, claro que não, você não É tem prova que lógico, o cara desviou. é o princípio do direito, Porra, presunção de todo mundo inocência. desviou, Você tem que provar que o cara desviou, não que não desviou. O cara chega e tem que provar que não desviou. Tudo bem, eu entendo. Tem que provar que não desviou. Óbvio. O senhor falou que existe político Aqui é que não política, desviou. óbvio Quem que não tem. desviou? Você falou que tem político que não desviou. É claro Quem? que tem Não. política ruim, é claro que tem Não. ação política Lógico que fundamental. tem. Me fala pra um ajuda ao cara que cidadão. esteve lá. Você falou que não teve um cara que desviou. Você acha que não Quem teve foi lá? ninguém que Quem fez foi lá? coisas boas na política? Porra. Nunca. Você acha que não tem ninguém que fez nada que ajudou o cidadão, ajudou alguém com um programa de que mais? reabilitação social, Que mais? de saneamento básico? Nunca teve isso? Você acha que o Maluf desviou e não fez nada pro São Paulo? Eu não tô falando isso. Não, mas eu tô falando. Ah! O cara também fez. Acabou E o desviou. programa! Não, Acabou o programa! Não, Eu tô vou te embora! falando. Tchau!